Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Gold, o podcast da PS Gold. Gui, estamos aqui com dois convidados, treinadores e atletas de peso e de Uhum, renome. Você tem verdade. muita intimidade, já contato com essas pessoas e Uhum, nós vamos dar continuidade, falar um assunto aqui que é fisiculturismo, treinamento, né? treinamento, Mas exatamente. gostaria que você explanasse um pouco mais sobre essa galera de peso que tá aqui, Sim, que o nível de testosterona agora, ó, bateu lá no teto, né? exatamente, João, exatamente. São duas pessoas aí incríveis, né? Que já trabalham como personal, né? Dentro da área de educação física há muito tempo. São pessoas também que já estão inseridas no meio do fisiculturismo, então já tem grande experiência com o trabalho, né? No caso, com eles e também com o público que eles atendem, né? Então estamos aqui com o Paulo Monerá, o grande Paulo Monerá, Olá, tudo bem? e o Paulo Ricardo, né? A gente vai poder agora conversar, bater um papo, né, Paulo? Fala para mim, primeiro Paulo Monerá, são dois Paulos, São a gente tem dois que, né, Paulo em dose dupla. direcionar. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história, Paulo. Sim, Conta pra gente como é que foi o a início trajetória, da trajetória de você na educação física, certo. primeiro, né? E Uhum, depois o interesse no no fisiculturismo. fisiculturismo. Bom, meu nome é Paulo Guilherme Bertolazzi Monerá, Paulo Monerá, ou Monerá, como a galera me chama. Tenho 35 anos. A minha trajetória foi muito simples. Eu entrei na musculação com 18 anos, que antigamente se tinha que esperar fazer 18 anos para poder treinar, É né? verdade. Fui da escola inicial do professor Valdemar Guimarães, e treinava na academia dele, às vezes na Iron ali e É. perto de casa. Como a minha escola também, né? Exatamente, A escola foi foi a velha exatamente. guarda ali. É. Então, eu já comecei a treinar com 18 anos e com 22 eu tive a intenção da competição. Tinha um pôster numa academia de vila que eu ia lá do Frank McGrath. E eu falei que eu queria ser Sim. daquele jeito lá. Todo mundo deu risada, porque eu tinha 58 quilos quando eu comecei a treinar, com 18 anos, era bem magro, vindo do futebol, skate, ciclismo. Sim. Sempre fui atleta desde os 6 anos, eu tinha Aham. essa vida de atleta, né? Competição. E foi lá que eu entrei. Aí nisso eu conheci um treinador aqui de Londrina, o Pinduca, Pinduca, me grande colocou para Pinduca. competir. Uhum. Daí em diante consegui patrocínio na época da Universal Nutrition, né? Que Marca. E até como é que foi depois você conta pra gente, né, como não, é que foi foi bem esse... simples. Eu fui em 2000, um ano antes de eu competir, foi em 2011. Eu Sei, fui pro JOPEF, que eu fazia JOPEF todo ano, na certo. educação física. Uhum. E aí eu paguei os 3 cursos para ir, porque podia fazer 3 cursos por dia, e tinha o desafio do supino na The Cage, que você Hum, se pesava numa balança, claro que tem que ser uma balança, uhum. e colocava o peso contando a barra. E você tinha Certo. que fazer quantas repetições aguentar com o peso do teu corpo. E lá eu me destaquei, fazendo 59, 60 repetições. Eu lembro na época que eram 80 quilos, então Uhum. era 35, 35 de anilha, né? E mais 10 da barra, era uma barra Certo. fininha, né? E aí eu me destaquei. E aí eu ganhei prêmio, eu ganhei 5 Animal Pack na época, 3 Sim. Whey, camiseta eu vim com 10 embora, só que eu parei de fazer os cursos lá. E eu Uhum. ficava pra brincar só na The Cage lá, né? Pra É. fazer o desafio. E aí me convidaram, que eu falei que eu queria competir e tal na época, que Uhum. era o Isaac, o coordenador da brincadeira lá. Isaac Balbi. Isaac Alves. Alves. É. Ah, sim. E aí eu fui pra primeira Expo Nutrition no Rio de Janeiro, que teve em Sim. 2011 no final do 2011, ano. É. isso. E aí eu consegui, assim, um apoio já de toda a suplementação que eu precisava. Eu nunca tinha competido ainda, mas eu já estava, início do ano, já tinha a pretensão de fazer a preparação. E aí eu consegui o apoio deles. Falou, ó, depende do teu resultado e aí a gente fixa um patrocínio para você, anual. Aí eu fui campeão overall. Na época Bacana. eu competi com o Dudu Halushi, Diego, um nutricionista também que se destacou bastante, Uhum. Diego Guerra, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. É bem da área. Uhum. Competi já com o Pacholok na Sim, o época, Pacholok estava também começando nessa também época, começando né? Eu nessa lembro. época. Vários Naquela atletas, época era a Naba, IFBB, era a NABA, Naba, né? fui na É, Naba. foi A na Naba era NABA, né? mais difícil porque Uhum. não era essa questão de peso, né? Sim, É por altura. era por altura, Lá né? a Naba é por altura. É. Era diferente, É né, o diferente, sistema você deles, podia né? pesar 130 quilos com 1,74 m. Você não ia para a Sei, categoria de 130 quilos, você ia para tua sim, altura. certo. Então, assim, era uma miscigenação muito grande no, É. no palco. Uhum. Bem É, difícil. E entendi. lá eu ganhei a categoria Class 2, né? Por altura. E depois o overall da noite.
Bacana, bacana. Aí fui. Na época, né? Pra quem não sabe, a Universal era uma marca Não, de ponta. Era tá o de sonho de todo ponta, atleta. era o Sonho do sonho. atleta. E A ele se dedicou creatina e com o Animal Frank Pack da McGriff, que na Universo verdade, era... o braço É, é o braço foram. dele. É um Foi um antebraço destaque grande e também. Falou, tal, nossa, né? ele parece o filho do Frank na época, assim. Exatamente. Foi Nas isso, fotos, né? era bem legal. É. E depois tive mais algumas competições e ganhava primeiro, segundo. Sim. Eu lembro que a maioria eu nunca fiquei em quarto. Eu sempre primeiro ou terceiro. Segundo, eu fui ficar na última vez que eu competi, que foi em Maringá, em 2017 já. Sim. Mas foram uns 14 títulos. Ah, é? É. Então você teve já, né, assim, por exemplo, uma experiência boa naquela época, né? Sim, Fez sim. vários campeonatos ali, né? Vários E campeonatos. foram campeonatos regionais. Só aqui dentro. Eu Só nunca aqui dentro. fui pra, Uhum. como é que pode dizer, brasileiro, porque eu Sim. não tinha condição. Sim. Tinha Eu não aquela tinha condição. investimento. A primeira competição que eu fiz foi sem comprimido de estanozolol e zero carbo durante 73 dias. Pra você ver como é que era a luta lá Foi meu atrás, né? primeiro ciclo. Eu Era não, muito não era doido o com negócio, né? hormônio, com testosterona, O nada. pessoal que não sabe, né? Antigamente a gente não tinha, assim, não se tinha tanta informação igual tem hoje. É, Então fazia-se muita loucura, né? Exato. Nas preparações, como zerar carbo. exatamente. Ficava dias, semanas com zero carbo e ao mesmo tempo Exatamente. também sobre o uso de recursos também era uma coisa muito limitada de Limitado. conhecimento, né? E não era nem uma dieta cetogênica, porque daí na dieta cetogênica você usa gordura como fonte de energia. Não, Isso. era restritivo mesmo. Restritiva mesmo, né? Era só proteína. E como é que foi essa experiência de passar aí? 73 foi a primeira vez e última. Eu fiquei em 4 matérias de DP na faculdade. Terminei um namoro de 7 anos. Não conseguia ler um parágrafo de nada. Eu fiquei bem. Bom, mas a carboidrato é a fonte da energia nossa, Fonte de né? energia, né? Exato. E Exatamente. eu tava bem limitado. A cabeça não funcionava, mas eu fiz o que era para fazer. E fora o aeróbio em jejum, né? É. Acho que o mais legal é a gente ver que os fisiculturistas, no geral, foram, acho que, os caras que experimentaram o nível máximo dessas dietas, a bruxaria né? ali. A bruxaria do negócio, né? Tanto no uso de recursos ergogênicos quanto em Sim, dieta. Exatamente. Hoje o que a gente tem de respaldo científico e bem na literatura é algo que se fazia lá atrás. Valdemar trouxe lá da Inglaterra informações sobre desde a parte hormonal, desde nutrição, qual ele levou isso para o Rodolfo. Isso. Né? E que hoje a gente tem muito bem pautado na ciência, o que antigamente falava que ingestão de mais de 3 gramas por quilo de proteína, não, até Sim. parece, e tudo mais, aí Exatamente. falência renária e tal, etc. Eu tenho né? todos os livros do Valdemar. Sim. Todos, sim, alguns ganhados e alguns comprei na época quando Fantástico, sim. não tinha tanto acesso quando ele foi embora, né? sim. Você Mas eu me considera espelhava ele lá. o seu grande mentor no sentido, assim, por exemplo, de conhecimento, de Sim. base no treinamento e tudo mais? Sim, porque diante de tão pouco recurso, inclusive de alimentação, porque nessa época ainda eu morava com a minha mãe, então não tinha aquele fazer o que eu quisesse. Mas eu usei as armas que eu tinha, vamos dizer assim. Eu não me frustrava, pô, eu não vou conseguir usar um negócio assim, um negócio assado, tal, mas eu usava as armas que eu tinha, então eu tinha que descontar, aumentar, melhorar a dieta e o treinamento. Sim. E eu só vivia para isso, né? Uhum. Eu tive essa vantagem na vida que eu treinava, estudava, comia e dormia. E Você se inseriu na educação física em que ano que você entrou na faculdade? Cara, eu fiz primeiro análise e desenvolvimento de sistemas, porque com 14, 15 anos eu já fazia servidor de jogo online, sei mexer com SQL Server, foi assim autodidata. Não gostei porque, devido ao meu transtorno, depois vou falar, Tá. eu não conseguia ficar sentado, não tinha muito tempo, paciência para fazer as Paciência. coisas. Uhum. Aí, de uma insistência de avô e mãe, direito. Também fiz um semestre, um dia eu levantei da sala, fui embora, falei, pô, eu gosto de treinar, É isso, gosto né? disso aqui, vou tentar fazer isso aqui, é mais dinâmico. Aí todo mundo falou, pô, você não vai ganhar com isso aí, era um pouco mais criminalizado, assim. Exato, lá Não atrás tinha era mais essa visão. complicado, não tinha essa visão, né? E assim, ninguém também imaginava o crescimento que ia ter na Exato. nossa área, tanto na área de Da nutrição nutrição. quanto na área do treinamento. Toda a área da saúde hoje evoluiu. Evoluiu assim, demais, evoluiu graças demais. a Deus. É. E aí, acho que em 2010 ali, eu entrei para a faculdade, na Unopar. Do lado de casa, eu 10. passei na UEL. Uhum. Só que como a UEL era muito longe, eu morava longe, né? perto da faculdade ali. Falei, bom, o que eu não pago aqui, eu vou gastar. Sim. A mensalidade é o que eu gasto ali, né? Na época era baratíssimo, R$300 a mensalidade. Não era muito caro, Não. né? E eu ganhei uma bolsa também, de uma porcentagem lá, pela posição no vestibular. Aí, toquei lá mesmo. Entendi. Logo depois que você se formou, você já entrou para 2015. trabalhar como personal. Não, eu entrei
Sempre fiz estágio, eu já entrei no segundo ano. Eu lembro que você fez até estágio com a gente lá na VS. Eu fui o na primeiro época, né, da estagiário. Rio de Janeiro, né? Isso, fui o primeiro Época do Rio grupo de de Janeiro. estagiário. Tava com RoboFoot, tinha inventado de comprar Isso. uma moto, cair de moto, acelerando. Eu lembro. E aí foi daí pra frente, eu sempre trabalhei na sala de musculação. Aí eu já me formei com bastante aluno. Com né? bastante aluno, que já tinha essa experiência tanto do fisiculturismo, né? De treinamento, né? Colocava em prática tudo isso aí. Né? Exato. Muita gente já queria que eu atendesse antes, falou, eu não posso aqui dentro, em nenhum lugar, porque eu posso ser preso. Já tinha essa noção, né? Tô exercendo a função legal. Sim. Aí eu me formei em 2015, em janeiro, já peguei o CREF e já comecei. Perfeito. Show de bola. E Paulo Ricardo, vamos lá, Paulinho, famoso Paulinho. Paulo, eu, né, eu conheço você um pouco mais, né, o Paulo, sei do grande atleta e treinador que ele é, todo mundo na cidade conhece o Paulo, mas eu acompanhei também o teu início de trajetória na profissão e tudo mais, mas, meu amigo, gostaria que você compartilhasse um pouco aí o que te levou para ser treinador, a escolher essa profissão, e também a questão de estar hoje aí também com um atleta de alta competição, né, buscando ambos aí, acredito, Procard aí, né, e como que tá essa questão, compartilha sua história e até os dias de hoje. Bom, vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ricardo, o sobrenome é meio esquisito, né, Aureliano da Cunha, mas só o Paulo Ricardo já serve, tenho 31 anos. O meu começo, antes de eu começar a educação física, eu era dançarino. Era dançarino e jogador de futebol. Tava tentando ser jogador de futebol, mas também gostava do hip hop. Então eu era dançarino de hip hop. Ah, que bom que você falou que era hip hop, fiquei preocupado, cara. Não, era hip hop, break, sabe, movimento Sim, de chão. legal. Então, também sempre fui ativo, atleta também. Aí, quando eu comecei a jogar futebol e me afastar um pouquinho mais do hip hop, tinha que fazer trabalho de força, sabe? Ganhar resistência naquela época. Aí foi a primeira vez que eu fui na academia. E a academia era bem pequenininha. Tinha até aqueles halter que você ficava rosqueando, sabe? Academia do Juninho na época. Aí tinha que ir lá com um clube umas 2, 3 vezes na semana. Aí eu comecei a treinar, comecei a ficar um pouquinho mais pesado, mesmo comendo aleatoriamente. Aí eu fui ficando lento no futebol. Aí fui perdendo gosto. Lento para dançar, que os movimentos tinham que apoiar o braço, o corpo inteiro num cotovelo ou num braço só, daí ficava mais pesado, perdendo flexibilidade, que naquela época não tinha o conhecimento que tem hoje, tem que fazer mobilidade, flexibilidade. Era só na academia, treino, e para jogar futebol ficando lento. Aí fui caindo de posição, eu falei, quer saber, vou ficar só na academia. Aí eu me matriculei na academia como aluno normal, afastado do clube, parei de jogar futebol e comecei a treinar. 5 vezes na semana ali, às vezes 6 vezes na semana, comendo aleatoriamente também. Aí quando eu comecei a faculdade, foi até engraçado, porque foi quando eu troquei de academia, fui para Evolution na época. Aí os instrutores de lá e o dono da academia me colocou na faculdade, que é o Léo Palomo, dono da ginásio. E na época era estagiei lá também. Era o Marinho. E eles viam que, como eu ia todo dia na academia, treinar e ficava enchendo o saco deles, perguntando de tanta coisa. Por que faz isso? Por que o supino tem que vir primeiro que uma elevação lateral? Ia lá de segunda a sábado, às vezes até domingo. Ia lá no Circão também treinar com eles. Por que você não faz? Se eu não me engano, você treinava na São João, né? Isso, né? Foi onde eu lembrava do Paulinho. Eu era um cotonete, Leonel, né? Precisava... Isso era em que ano? Que ano Era foi isso? 2011, 2010, 2011, que eu comecei a faculdade em 2012. Certo. Aí eles falaram assim, eu trabalhava no mercado, eu era do CPD, Centro de Processamento de Dados do Supergol, que era na mesma rua ali da academia. Aí eu falei assim, cara, não tem muitas condições não pra ingressar à faculdade agora, né? Eu tinha que ajudar em casa e tal, minha família na época não era bem de vida, não que hoje tenha mudado alguma coisa. Aí eles pegaram e falaram assim, faz o vestibular lá e tenta alguma coisa, qualquer coisa a gente te ajuda. Aí eu fui lá, fiz o vestibular, na época eu fiz a UEL, né? Só que na época da UEL eu tentei Educação Física e Engenharia Civil, porque eu sou bom em exatas, em cálculo, assim. Passei,
nas duas para a segunda fase. Só que eu sou péssimo em redação. Uhum. Eu não consigo me concentrar nem criar uma redação, tanto que eu entreguei em branco. Aí eu reprovei na redação, no Enem também fui bem nos de xizinho lá, só que na hora de fazer redação eu sempre entregava a redação em branco. Eu falei, quer saber? Eu vou para uma particular. Fui para uma parte, só que era só encher linguiça no texto lá. Aí passei. Sim. Aí passei, eles me deram todo o material assim de primeiro, deram camisa, shorts, ajudaram bastante no meu começo. Aí eu comecei a cursar educação física. E continuei treinando. Treinando era todo dia. Até hoje, para falar para eu nunca faltei na academia sequer um dia. Tipo assim, naquela época assim, vou faltar na academia porque eu tô cansado. Não. Eu ia todo dia, literalmente todo dia. Porque eu gostava, eu não tinha essa noção, eu tenho que ter um descanso. Pra mim era treino, 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 treino. Hoje em dia eu tenho um descanso, mas eu venho pra academia pra trabalhar. Então até hoje eu nunca faltei na academia assim, hoje eu não quero treinar não, tô desanimado. Era literalmente assim. Aí foi começar a pegar gosto pra competir, foi na pandemia. Porque daí começou a pandemia, aí travou tudo. Aí eu perdi. Fui demitido, na época eu estava na Boritec, aí fui demitido da Boritec, os alunos não tinham mais como treinar, aí eu tinha alguns cursos para fazer, de pós-graduação que eu estava fazendo, aí eu falei assim, vou testar tudo em mim, durante a pandemia. Aí eu fui testando dentro de casa mesmo, fui treinando dentro de casa, fui ajeitando a alimentação no que dava para fazer naquele momento ali. E a minha ideia foi assim, no dia que voltasse tudo ao normal, pós-pandemia, eu voltar melhor, eu fiz fisicamente melhor do que a maioria, porque a maioria é voltar, não tô trabalhando, relaxado, não tô trabalhando, engordando. né? E quando eu comecei a pandemia, quando começou a pandemia no caso, eu tava com 101 quilos mais ou menos, e tava comendo bastante. Aí eu fiz um trabalho tudo sozinho, não pedi ajuda de ninguém, fui testando mesmo, fui fazendo trabalho de alimentação lá, tava usando hormônio na época, tudo por conta. Porque você sempre foi muito estudioso, Sim. né? Na época ali eu já te conheci e tal. Ele fazia umas perguntas bem elaboradas Técnicas pra mim, elaboradas, cara, né? já de parte de nutrição. Muito conhecimento, Paulo já tinha. Sim. E na época eu tava fazendo a minha pós-graduação, eu tava fazendo com o Dudu Halushi, o Adam Abbas e acho que é Moacir o nome do médico. E a Isso. doutora Tatiane. A doutora Tatiana Tatiane. Faria. Foi a Tatiane que me levou pra Integral, na Tava época. fazendo Ela com que ela me colocou na também. Integral Médica. Aí eu Essa pós foi qual? da Uniguaçu. Da Uniguaçu, era de medicina? Fisiologia e nutrição esportiva. Legal. Aí eu falei, vou testar tudo em mim. Aí eu fazia exame, a cada mês eu fazia exame, para ver o que eu mexia na parte de hormônio, o que eu mexia na parte de dieta. A avaliação física também eu fazia quase uma ou duas vezes na semana, para ver questão de dó, para ver como é que o corpo se comportava ali mesmo. Tudo da minha ideia da minha cabeça. Aí quando voltou tudo ao normal, a pandemia acabou, eu já cheguei ali com uns 74 quilos. Só que eu tava bem seco, bem seco. Aí o pessoal começou a falar assim, foi até lá na Pará, você vai competir? Por que você não compete? Eu falei, não, só tava testando meus conhecimentos, ganhando mais conhecimento e tal. Aí só que ficaram falando tanto na minha cabeça que eu procurei a Letícia Vec. Sim. Sei. Não tinha quem procurar naquela época, eu conversava mais com a Letícia, que também fazia pós comigo na mesma sala. Negócio, né? Aí ela falou assim, por que você não tenta numa federação um pouquinho menor, Mais sabe? tranquila, Mais menor. tranquila. Porque eu cheguei pra ela já querendo ir pra Monster Contest, já. Falei, vamos pro mais pesadão, né? Tá em alta. Ela falou, não, como você nunca competiu, tenta ir numa mais tranquila, vai na PRF lá, que é a antiga PRF, Isso. Paraná Fisiculturismo. Só que ela não topou me preparar. Ela tinha algumas coisas pra resolver lá. Aí eu procurei uma outra pessoa, que no caso foi o Carlão. Aí foi até engraçado também, porque o Carlão ele chegou em mim, ele achou que era meio papo de Enzo, né? Só que Só competia fogueira de palha, né? Que fala, Isso. Né? Seria mais ou menos isso. E ele fez uma pergunta assim: você tem tudo que você tá fazendo? Eu falei, tem. Ele falou assim, então me manda tudo. Eu falei, tem certeza? Ele tem. Aí eu mandei. Resumo acho que foi de 12 ou 13 semanas ali, de treino, dieta e hormônio que eu tava usando e o resultado dos hormônios também.
Aí ele até ficou meio assustado. Eu falei, caramba, você tem tudo isso? Eu tinha tudo, porque essa relação de macro, Uhum. micro, quantidade por refeição, de dose, o que aconteceu usando X dose no exame que tinha dado, mandei tudo Sim. pra ele. Aí ele aceitou me ajudar. Na verdade, ele não foi meu coach, ele me aceitou me ajudar. E praticamente eu fazia tudo e ele dava só um respaldo. Sim. E O na feeling como atleta também, né? Isso. E na reta final ele ajustava a parte, tipo assim, de desidratação, Aquela parte de hiperidratação, finalização. que era mais Finalização. complicado. Como eu É. nunca tinha passado por Passado pelo isso, processo, né? aí ele aceitou. Aí fui pro primeiro campeonato que tava ainda pós-pandemia, que tinha que usar máscara e tal. Só que eu fui no campeonato com a intenção, tipo assim, sem intenção nenhuma, sabe? Só pra. Ah, eu fiz, cheguei aqui até aqui, ok. Tava felizão, tanto que foi eu e minha mulher sozinha. Ele deixou a gente ir sozinho, que ele não pôde ir por causa do filho dele. E eu levei tudo. Ganhei tudo na categoria. Legal. Foi estreantes, novice e open da Classic Physique. Aí os árbitros até ficou meio que surpreso, porque eu apresentei um físico bem seco para a categoria. Foi Classic Physique classe A até 77 quilos. Que eles me convidaram para competir a edição de Londrina. Uhum. Aí eu falei assim, cara, não tenho condições de bancar, que era 2 meses depois. Sim. Não tem condições. Daí o Carlão juntou uma galera lá e conseguiram fazer o pagamento das inscrições lá, tal, pintura. Eu fui competir de novo. Daí eu levei tudo de novo também. Aí eu dobrei na categoria bodybuilder. Levei tudo da Classic e tudo da bodybuilder, menos o overall da bodybuilder. Uhum. Até 80 quilos. Aí nesse mesmo ano eu fui pro terceiro campeonato, que isso foi tudo em 2021. Que foi a Copa Oeste. E na Copa Oeste foi a primeira vez que eu não consegui um overall. Uhum. Só que eu consegui o primeiro lugar. Da Classic e da Uhum. bodybuilder até 80. E no Paranaense, que daí teve alguns desentendimentos lá entre eu e o Carlão em relação à finalização, que eu fiquei em segundo no Paranaense, mas já tava valendo, porque eu já tinha sido, Sim. eu já fui considerado o melhor atleta do ano, que eles tinham uma premiação Sim. lá anual de ser o melhor atleta e tal, e como eu tinha ganhado vários títulos, eu consegui, mesmo pegando o segundo lugar, na Classic e na Bodybuilder. E depois foi indo, competindo, assim, sem parar. Fantástico. Foi um resumo mesmo de Uhum. desde quando eu comecei até os dias atuais. Atualmente eu não compito mais na Classic, né? Não dá pra mais bater peso na Classic. Eu sou bodybuilder até 90 quilos. 90. Uhum. E eu saí da Classic quando eu fiz meu primeiro off. Que isso foi um ponto bem interessante também. Que como eu costumo fazer a maioria tudo sozinho, né? Hoje o Thiago que cuida da minha dieta. O Thiago Navarro. E eu nunca tinha feito um off-season. De 2023 eu iniciei o meu primeiro off-season, que foi eu saí da competição. Eu tava com um preparador que ele faleceu, faltando 3 semanas para competir. Aí ele faleceu, eu cheguei no Thiago e falei assim, ele tinha uns problemas renal, ele fazia hemodiálise e tudo. Aí ele chegou 3 semanas, recebi a notícia e falei, Thiago, tem que competir. Você aceita finalizar? Aí mandei tudo o relatório para ele, que eu anoto tudo, né? Ele, aceito, beleza. Aí uma semana antes dessa competição, que foi no mês 3 de 2023, a minha mulher foi internada. E eu tinha, minha mulher foi internada, faltando 4 dias para viajar. Uhum. Aí o Thiago até falou assim, você pretende continuar a preparação? Não, vamos tocar o barco. Eu vou competir, ela vai melhorar. Aí ela melhorou, ela conseguiu pegar o avião junto comigo, e a gente foi lá, competiu. Fiquei em segundo lugar na categoria 80. Aí depois disso a gente começou o off. E foi meu primeiro off-season. Que eu tinha desde quando eu comecei a fazer tudo, Sim. essa questão de alimentação voltada pro fisiculturismo. Em 8 meses eu ganhei 28 quilos nesse off-season. Aí que eu fui migrar da categoria 80 para 90, porque não dava mais para bater 80, nem bater um peso da Classic Uhum. Physique. Aí atualmente tô competindo a 90 quilos. Bacana. Bacana. E, Paulo Moreira, Oi. você retomou ainda há pouco tempo novamente aos palcos, né? E sempre competiu aí um bom tempo, né? Mas é bacana que o Paulo Ricardo trouxe alguns desafios aí na carreira. E você, cara, é um case de superação, cara. E é algo que a gente gostaria que
que você sim. compartilhasse muita coisa aí conosco, dos desafios aí dentro da tua carreira, que até a gente, né, eu sei pouca coisa, o Gui sabe mais, mas que realmente para trazer esse contexto de desafios, como ter essa resiliência, o mindset, para também não apenas o quesito competição, mas para trazer no contexto das pessoas esses desafios para conseguir manter a forma física e a importância da gente manter esse equilíbrio para que isso também ajude nos desafios da vida. Sim. Na verdade, essa resiliência não é tão simples porque Sim. muita gente tem resiliência. Uma pessoa normal. Eu já fui diagnosticado com autismo aos 5 anos de idade. Naquela época não se tinha tanta informação. Foi, foi tido assim como, é frescura. Meu avô, por quem eu fui criado, e minha mãe são da aeronáutica, então tem um regime um pouco fechado assim, né? E só fui levando. E desde pequeno que eu me conheço, nunca tive um amigo. Eu participava de grupos, mas eu não tinha uma pessoa que eu conversasse normal, que eu tinha um acesso, a não ser dentro de casa. E a minha vida toda, por exemplo, escola, eu me formei sem caderno. Eu só sentava na primeira carteira e prestava atenção na aula e fazia a prova. Reprovei porque 2 vezes a 7ª série eu passava por nota e reprovava por falta, porque eu só ia para fazer a prova e ir embora. E aí ia jogar no computador. Então, a minha trajetória sempre foi mais para difícil do que fácil, porque eu nunca consegui ter convívio social. Uhum. E nunca me trataram por causa disso. Eu só fui saber que eu era autista agora com 33 anos, em 2023, no final do ano, que eu estava no limite, assim, do meu estresse, vamos dizer assim, Uhum. no ápice. E fui tratado já com depressão, bipolaridade, muita coisa. E depois, toda essa trajetória que eu tive foi treinar, comer, dormir, ficava em casa o dia inteiro. A minha distração era o computador, porque daí eu tinha meus jogos lá, aquelas coisas de moleque. Fui namorar com 18 anos, ter a primeira menina com 18 anos, assim, demorei muito por causa da vergonha e tal. E era muito retraído, né? Não conseguia falar, nada. Aí, depois que eu comecei a entrar no fisiculturismo, que eu comecei a entrar na musculação, isso me deu, assim, um exponencial que eu não tinha. Um poder que eu não tinha, porque eu tinha autoestima baixa, normal. Sofria bullying, hoje é bullying, né? Eu era Uhum. zoado todo dia, minha mãe ia todo dia na escola, praticamente, eu arrumava briga. Uhum. Um moleque mais velho. Ou eu apanhava, que era a maioria, ou eu dava um jeito de bater. E aí chamava a mãe na escola, minha mãe apresentava o que eu tinha para as diretoras, mas nunca deixou eu saber. Não sei se acho que era alguma vergonha, até para eu não absorver aquilo ali, porque eu também não tinha conhecimento. Uhum. E o fisiculturismo, na verdade, a musculação foi aquela para onde eu me encontrei, porque eu joguei bola profissional, joguei até um ano no Flamenguinho, categoria de base, não consegui ficar lá, vim embora, Rio de Janeiro, meu pai até mora lá. E aí eu entrei na musculação e comecei a ter mais autoconfiança e toda aquela inibição que eu tinha, a irritabilidade, a agressividade, saiu um pouco com a musculação. Um Sim. pouco. No skate, na bicicleta, eu sempre andei a nível profissional, tive apoio na antiga Marra aqui de Londrina, que era o Pelé, tive apoio de bicicletarias, uma que tinha perto de casa também. Sempre eu fiz tudo, sempre eu coloco alguma coisa, eu faço intensamente. Então isso foi o fisiculturismo. Então ali a minha qualidade de vida melhorou porque eu coloquei toda a intensidade que eu tinha para fazer as coisas dentro da musculação. Ou seja, eu não ia fazer musculação se eu não tivesse que mudar minha alimentação, se eu não tivesse que parar de comer salgado na escola. Então eu fui começando a mudar os hábitos e aquilo ali foi me trazendo benefício. Primeiro que o autismo tem muito problema na alimentação. Então come demais. Então esse equilíbrio que foi comendo comidas melhores, eu sempre comi muito, eu comia 2 bolachas de passatempo por dia, eu comia 4 folhados, só que eu gastava tudo isso. Diferente de Sim. hoje que a galera não se mexe, né? A molecada É. fica mais Exato. ociosa. A gente brincava demais. Então, dentro do fisiculturismo foi o meu encontro para melhorar Certo. essa minha trajetória. Aí, só que mesmo assim, eu treinava sempre com o Davi, você já deve ter percebido isso, que é o Sim. único parceiro de treino que eu consegui ter.
foi o Davi, por quê? Porque dentro da academia, ou seja, em qualquer lugar, não tinha distração, a gente não falava de nada, principalmente de mulher, reparar nos outros, conversa alheia, a gente parecia dois inimigos ali dentro, só que um ajudando o outro. Não tinha conversa. E desde sempre foi assim. Então, às vezes, quando eu colocava alguém para treinar comigo, eu me frustrava, porque não é o que eu espero dentro do treino, entendeu? Diferente, igual com meus alunos. Eu tô ali para dar treino. Claro que hoje eu tenho um pouco mais de consciência de que cada um é cada um, tem a pessoa que tem seus momentos, seus altos e baixos, a gente tem que respeitar. A gente tem que entregar um trabalho sério. E aos 33 anos eu fui no neuro, depois de passar por uma centena de psiquiatras, psicólogo, eu resolvi, através da Thaís, né, minha esposa, achamos um neuro, Dr. Lucas, um abraço. Hoje eu falo que eu devo, tudo que eu tenho assim é esse cara, porque numa anamnese breve ele conseguiu acertar o que eu tinha, me medicou, e aí veio o TDAH e o autismo. Então, e o Asperger, que é uma pessoa que capta as coisas muito fáceis, tem uma dinâmica muito fácil. Só que daí o TDAH me incapacitava de progredir, de projetar o meu dia, procrastinava, saía de casa, morava na frente da academia na época, na Pará. Sim. Eu morava na frente, era só descer a escada, eu chegava atrasado, porque eu deixava para fazer tudo de última hora. E aí, medicado, no primeiro dia de medicação, a minha vida mudou. Da noite pro dia. Foi a lisdexanfetamina, né, conhecido como Venvance. E aí eu consegui dar sequência na minha carreira, vamos dizer, de mídia, de Instagram, porque eu sempre quis e nunca consegui, porque eu fazia um dia, isso que não vai dar em nada. Já desanimava. Eu nunca peguei alguma coisa, a não ser o fisiculturismo, para colocar em prática, de ter longevidade naquilo, insistência. Insistência, né? Pegava alguma coisa, cansei. Eu desapegava muito fácil, porque eu precisava de recompensa muito rápida, comprar coisas para me manter ali feliz. A dopamina fácil que a gente precisa, Exatamente, né? é uma busca de dopamina constante e Uhum. incessante. Então eu chegava a usar, antes que eu não tinha medicamento, nada, 1 grama de cafeína por dia, 1000 miligramas, eu ia fracionando aquilo ali, tomava pré-treino a rodo. Graças a Deus eu não tenho nada de hipertrofia cardíaca, nenhum problema. Isso aí também é muito hereditário, né? Na minha família não tem nada de problema no coração. E daí, através da medicação, hoje até tudo que me dá adrenalina, por exemplo, eu comprei moto para andar de moto, eu não sei como eu não morri de moto, porque eu comprei a moto, fiz um curso no autódromo e saía doido para andar na rua, nas estradas, a 300 por hora. E é isso, eu colocava toda a intensidade em tudo que eu queria fazer. Era aquilo ali e só aquilo ali, não fazia mais nada. Então, desse tempo, aos 33 anos, a 2023, eu comecei a conseguir projetar meu dia. Isso melhorou meu casamento, minha relação com a minha mãe, que era extremamente fria. Amigos. Eu ainda tenho um certo grau de ser meio para dentro, fechado, porque o ambiente, quando tá muito lotado, eu me sinto retraído. Eu travo, porque eu tenho um alcance de muito estímulo. Por exemplo, eu não dou aula 18 e 19, horário de pico, porque é muito ruído, é muita gente falando. Aquilo vai entrando na minha cabeça, eu tenho vontade de sair correndo. Uhum. E eu chego em casa, eu preciso de ficar pelo menos uns 40 minutos sentado, com tudo quieto, sem conversar com ninguém, com a minha esposa, para eu poder acalmar aquilo ali. Chama crise de meltdown. Uhum. Então é um estresse muito forte devido a sensibilidades. Ruído, barulho, pessoas, luz muito forte. E aí hoje eu tento, não tem cura, mas eu tenho como evitar os gatilhos, né? Sim. E em 2020, na pandemia, como ele falou, teve todo esse processo de decadência, né? Tudo fechou. Sim. X que eu ganhava, perdi 80% do meu soldo. Graças a Deus eu morava com a minha mãe, mas não faltou coisa, mas eu tinha meus luxos, tinha minha qualidade ali de coisa que deixou a desejar. Nesse tempo também tive um ataque, eu não sei, porque causa depressão ao TDAH, devido a muito processamento de ideias ali, você não consegue pôr nada em prática. Exato. Fiquei ocioso, não tinha mais o que fazer, terminei meu namoro, na época eu namorava, Thaís, e tentei daí nesse meio tempo eu tentei tirar minha vida. Que deu errado, até a arma falhou, graças a Deus. E aí eu fui buscar ajuda com hipnoterapeuta, de novo psicólogo, psiquiatra. E aí a minha vida, comecei a ver a vida com outros olhos, de materialidade, futilidade, depois daí. Falei, ó, eu tô tendo uma segunda chance.
que foi uma coisa assim que eu tive muito. É um trauma, né? Que até hoje eu tenho. Eu escuto barulho, às vezes eu sonho, fica um trauma. E aí eu trabalho em cima disso daí. É uma coisa assim que não é fácil, às vezes muita gente já teve algum lapso, alguma coisa assim. E foi o que o médico falou, você é muito forte, você tem muita coragem. Esse é o teu problema. Você não tem medo. Só que eu não tinha o tratamento do TDAH. Então, hoje, tudo que me traz adrenalina e me causa medo, eu evito. Porque eu sei que vai me colocar numa condição ali de estresse, irritação, irritabilidade muito grande. Eu não busco mais adrenalina. Sim. Vem de moto, hoje é só carrinho devagar. Não tenho muita estimulação com pré-treino, uso bem pouquinho. Sim. Mas devido ao remédio também, que já... Sim. Sim. E a sua relação até mesmo com os hormônios, né? Uhum. Porque como você lá atrás não tinha todo esse diagnóstico, imagina uma pessoa com todos esses sintomas, né? Transtornos e tudo mais, né? Transtornos, usando o recurso hormonal. A gente sabe que, né? Os Sim. hormônios alteram o Eu era sistema um nervoso demônio. central e tudo mais. Como foi essa relação? Eu, Isso também desencadeava mais problemas e surtos e sim, tudo mais? até porque quando eu comecei a me profissionalizar mais, evoluiu o passe ali, né? Entrou mais substâncias. Nunca fui de high dose, porque realmente eu nunca tive dinheiro para colocar isso daí. Eu tinha que pedir pra minha mãe. Sim. E os computadores que eu formatava na época não dava esse dinheiro, não era tanto assim. Fazia uns biquinhos. E todo mundo falava que eu era grosso, estressado, pavio curto, arrumava briga por causa dos Os hormônios. hormônios, E exatamente. amigos próximos que treinavam dia a dia comigo faziam uso até mais e não era desse jeito. Pelo contrário. Exato. E eu falei, tem alguma coisa de errado comigo? Eu comecei a tratar ali na beirada dos 17 anos, eu não usava hormônio ainda. Quando entrou os hormônios, subiu a testosterona, entrou o acetato de trembolona, decanoato, que era só deca, trembo e texto. E a oxi, né? Que eu usei bem pouco. E era mais isso. Então, com a testosterona, eu me sentia muito mais, como pode dizer, um super-herói, assim, imbatível, né? Aí juntava todo esse transtorno, essa irritabilidade, esse pavio curto, eu me tornei muito agressivo. Já fui expulso da academia, já arrumei briga, já buzinavam pra mim no trânsito, eu andando certinho, ou me fechava, eu ia atrás da pessoa. Já puxei gente de dentro do carro pela blusa, pôr pra fora, já chutei carro. Se eu tô vivo ainda, assim, é porque tem um anjo da guarda muito forte. Era falar assim, calma que vai ter o teu momento, se acertar aí, você vai rever tudo que você fez. Pedi desculpa pra todo mundo depois desses episódios que eu consegui um tratamento. Mas eu falo pra todo mundo, mas isso aí não deixa assim, não deixa assado? Cara, deixa se você tiver uma predisposição. Isso. Exato. Tudo é genético. O hormônio não traz nenhum assassino à tona. Isso aí já tá, o serial killer já tá dentro de você. E comigo era só irritabilidade. Eu sempre tive o coração muito bom, sempre fui muito ingênuo até. Porque eu nunca reconheci uma maldade, tanto como não reconheci uma zoeira. Eu tenho esse problema, eu não sei quanto é uma malícia, alguma coisa. Eu demoro para interpretar. É até alguma coisa envolvida com autismo, parece. Mas falar assim que foi os hormônios que piorou o meu caso, não piorou. Isso daí é uma coisa normal dos dois transtornos, que a gente nasce com isso daí, não adquire. Tá? Muita gente fala, eu sou TDAH. Não, realmente a pessoa tem que nascer com isso e o autismo também. Não vem do nada. Certo. Tá? E depois o que aconteceu? Eu fiquei um bom tempo competindo com o mínimo de coisas que eu podia usar, doses mais baixas. Realmente não tinha tanta evolução. A gente fala evolução é na densidade, né? Lipólise também. Certo. Eu tinha que sofrer mais, vamos dizer assim. Só que eu continuava do mesmo jeito. E quanto mais passava os anos, mais eu piorava. E aí o que mais me fazia mal era o alto consumo de carboidrato. Bom, porque aquilo ali fazia com que meu transtorno ficasse cada vez pior. Porque o açúcar não, mas o carboidrato às vezes simples do arroz, em grande quantidade, alterava o meu estado fisiológico ali, piorando as minhas dificuldades. Sono, irritabilidade, tudo aflorava. Às vezes era mais alimentação do que os próprios hormônios.
baixa a vitamina D. Sim. O hormônio para acabar comigo é a vitamina D baixa, que eu fui conseguir agora ajustar em níveis aí acima de 90, Certo. que é fora do padrão, né? Que a galera diz Sim, aí. sim. Mas é o único jeito de eu progredir. E como foi, por exemplo, essa última preparação sua depois já com esse tratamento, né? Essa A foi, diferença que você vê, por exemplo, do que era antes, sim, você tem que conviver com os de hormônio, Sim. preparação, dieta restrita e ao mesmo tempo com os transtornos e depois com o tratamento. Que daí você Sim. já foi aonde você me procurou, a gente Isso. conversou, né? A gente fez esse trabalho juntos e a sensação e ao mesmo tempo como foi, né, esse processo. pra você. eu resolvi desenterrar, né? Porque eu já não competia mais desde 2018. Foi minha última em 2017, final do ano em Maringá, Copa Norte. E daí eu falei, bom, eu tô com uma mídia legal, eu consegui uma certa notoriedade, tenho umas parcerias legais, a Integral Médica, a TV Pharma, a própria VS. E eu falei, bom, eu vou tentar buscar de novo mais uma saideira, assim, vamos ver como é que eu lido com isso. Vim até você, talvez tenha até. Eu sei que você recebeu bastante, ela não mexe com isso, cara, é difícil. Realmente, Sim, eu era, isso é verdade. mas deu tudo certo. É. Graças a Deus também, você não tava lidando com um cara sem conhecimento, porque eu conseguia moldar bastante coisa ali. É. Faço muito exame, você viu, todo exatamente. mês fazendo exame, ecocardiograma a cada 2 meses. Eu tenho essa preocupação extrema comigo. Já tinha um respaldo maior em cima, Sim, né, de sempre. profissionais Plano de acompanhando. saúde. Plano de saúde, condição financeira e ao mesmo tempo um conhecimento também já de causa, né? De estar vindo, Exato. né? Eu tive bastante economia através das parcerias, assim, né? E aí fui buscar você, a gente acertou tudo, já tinha uma cabeça totalmente mudada, era outra pessoa. Eu falo que eu comecei a viver depois dos 33 anos, que eu comecei a dar valor no sol nascendo, na nuvem, que eu não via isso na natureza, pra mim não existia, era o clima de Londres 24 horas ali, chovendo Aquele e tempo fechado o tempo fechado, inteiro, né? exato. E foi tudo bem, nós começamos um off em cima da hora, né? Eu tava com 93 quilos, eu tava correndo no lago aqui 12 quilômetros, 13 quilômetros, tava voando assim, com o tratamento. Eu entrei nesse off e mais uma vez aconteceu o dito da dieta high carb, né? Que é o off-season. Deu uma mexida comigo. Embora foi equilibrado as vitaminas, vitamina C, etc. Logo pela manhã. E aí, aonde começou a cair de novo o meu semblante, foi quando eu entrei no off e descobri que a vitamina C inibe a absorção do Venvance. Só que eu fui descobrir isso aí 3 meses depois. Falei assim, não, eu não posso estar nisso de novo, sentindo o mesmo que eu sentia lá em 2015, 2014, aquela raiva, aquele ódio de tirar a galera dentro da academia só pra eu treinar. Tinha essa visão mesmo, assim. Sim. Como, vamos dizer, não é que infla o ego, mas você tem uma certa soberba. Só que é de ruindade, você tá frustrado mesmo, amargurado ali. Não tô querendo fazer isso, mas já tô aqui agora, eu vou fazer. Depois de 3 meses, fiz 2 meses de off, do bulking, né? E aí entrei no pre-contest. No pre-contest eu descobri que a vitamina C, que eu usava 1.500 miligramas, 1 graminho de vitamina C, cortava o efeito do Venvance. Então eu tomava tudo junto de manhã e não sentia nada. Precisou de 3 dias para eu afundar de novo. Porque não tem dopamina, eu não produzo dopamina. Nada, é zero. Exato. É zero. E aí, depois de 3 meses no pre-contest, 1 mês de pre-contest, eu descobri isso daí, aí ajustei a vitamina C mais longe, 2, 3 horas depois, aí eu falo que o meu pre-contest foi o melhor pre-contest da vida. E aí, ainda assim eu tive a dificuldade de que eu privava sódio, né? Isso, privava sódio. Eu acho que eu não, alinhou isso aí também, né? eu não consumia 2 gramas de sódio por dia. Eu sempre fui, tudo em casa pela minha mãe, foi sempre tudo sem sal, light, não põe sal em nada. Você carregou isso, né? De Exato. lá, E né? talvez eu tenha o hipotireoidismo devido à dificuldade da deficiência de iodo. Né? Hoje eu tenho mais noção, né? Eu posso consumir 12 gramas de sal por dia. Eu tenho esse cálculo lá das 6 gramas de sódio. Sim. No meu peso, né? Peso e atividade física intensa. E aí eu fiquei no dia que precisava fazer a hiperidratação, eu não conseguia segurar a água, eu ia 35 vezes no banheiro. Porque no off você segura um pouco. Mas quando você tira aquela retenção ali, você não tem mais água. Então o rim ficava trabalhando ali para equalizar o sódio no sangue e toda hora tá expelindo água. Aí um dia eu fui na igreja com a Thaís lá, pedi mais uma vez
Falava, pelo amor de Deus, me dá um norte, o que eu preciso fazer, porque eu vou desistir, não vou conseguir segurar água na semana, e se não segurar água não adianta, você vai dar ruim. Aí eu cheguei da igreja, peguei a minha marmita e falei, pelo amor de Deus, me dá aquele sal, eu não aguento mais comer essa comida sem sal. Aí, taquei sal, aí taquei mesmo, assim, salgado pra caramba. Aí da 1h30 até umas 5 horas eu não fui no banheiro, eu falei, tá, alguma coisa de errado, né? Resumindo, deu segunda, terça, quarta-feira, comecei a colocar sal na comida, estabilizou. Era deficiência de sódio Sim. no corpo. Aí foi 1000 maravilhas. Eu fui primeiro colocado na categoria, o Baiano ficou em primeiro, eu fiquei em segundo na classe 2. Na classe 2, de 90 a 100 quilos. 90 a 100. E na estreante, né, que é Você todo ganhou. mundo lá, aquele Estreante, batidão, eu ganhei. ganhou. Que inclusive tinham na categoria de 90 a 100, a galera. E aí eu queria mais uma, mas era muito cara a inscrição. Eu não Sim. contava gastar, porque na minha época era 70 conto, 150, na minha época, né, lá. Exatamente. Você Agora- até pro pessoal poder agora é em saber, dólar. É caro, né? Você Caro. fazer uma preparação, você usar os recursos corretos para você ter condição de chegar num nível bom, Sim, e ao mesmo exato. tempo inscrição, tintura. Foi por isso que eu parei de competir. Todo mundo me pergunta, eu falo, cara, independente se eu ganhasse, sei lá, 100 mil reais por mês, mas você competiria? Não. É um sonho seu? Hoje não mais. Se eu tivesse antigamente, eu iria. Sim. Porque hoje eu busco. O que eu tô fazendo hoje? Cara, coisas que eu fazia que me traziam um equilíbrio mental. Andar de bicicleta, Sim. andar mesmo. Não tô falando Sim. passear, tô falando andar de bicicleta, correr e treinar. Busquei os 3 equilíbrios ali. Então hoje eu me preocupo em ter o quê? Um luxo na vida. Comer Qualidade melhor, de vida também. ter um físico que eu consiga amarrar o tênis, que no off a gente não consegue nem amarrar o tênis, deve saber disso. Fica pesado, dá aula, quer sentar. Uhum. Então, cara, eu falei, eu não aguento mais isso. Não é mais pra mim, eu tô, entre aspas, cansado, velho disso já. Sim. E eu tô fazendo coisas que eu fazia antigamente, quando eu não treinava, quando eu não competia, que me deu uma qualidade de vida muito melhor. Consigo dormir, consigo projetar o meu dia, tenho mais paz. Perfeito. Não carrego essa dependência, pô, tenho que comer X, tenho que comer isso. Eu não como porcaria, é muito raro eu comer porcaria, mas eu não passo vontade. Certo. Se eu quiser comer hoje 200 gramas de arroz, eu como, amanhã se eu ver que eu dei uma retida, eu jogo pra 100. Uhum. Eu vivo eu tinha 108 quilos, tô com 96 para 97, então deu uma mudada legal. Lógico que é retenção, né? A gente não perde massa muscular conquistada Sim. tão rápido assim, não tem como. Mas essa competição me deu a base de ter noção para onde foi o fisiculturismo. Quem que imaginaria lá 10 anos que tinha que fibrar o glúteo do cara? A sunga era fechada e Exatamente. ninguém olhava para o mundo do homem. Entendeu? Exato. Mudou muita coisa, né? Exato, você vê a foto de um Dorian Yates em 1990 e pouco e vê hoje agora um cara com o mesmo nível de físico, totalmente a qualidade mudou. Então a gente treinava para ser o maior e mais denso. Hoje é o mais denso e mais seco. Uhum. É uma notoriedade assim. Sem falar daí da Open, né? Acima de aí, Sim. beleza. Aí os caras perdem a mão lá e vira aqueles monstros lá. Mas tudo bem, nunca foi, acho que nem meu caso, nem o dele por enquanto. Tomara que chegue. Porque a gente quer, mas a gente sempre espera chegar no ápice, né? Sim. Eu já pensei nisso. E para onde eu consegui chegar com a minha cabeça. Porque na hora que estabilizou ali o remédio, na terceira semana, no terceiro mês, eu falei, nossa, se pegasse assim do começo, não tivesse errado, e fazia exame todo mês, e fazia ecocardiograma a cada 2 meses, alterava medicação, via que tinha alguma medicação. Eu me conheço demais, sabe? Sei tudo que funciona ali milimetricamente. As minhas fórmulas feitas, eu troquei o horário para não interferir. Porque trabalhando ali com metabolismo, você tem uma sobrecarga metabólica também na hora da absorção, ver se não conflitava nada. Então eu achei assim a forma linear ali de trabalhar com as vitaminas e minerais, aí Isso é muito bacana, né? eu subi no palco rindo. Fantástico. É, E uma... Pedi a música da Taylor Swift lá pra brincar Foi uma lá. preparação mais tranquila. Exato. Né? Exato. Você também teve, principalmente ali, E dando aula pra caramba. e dando aula e fazendo tudo, né? Você teve uma sensação diferente daquilo que foi lá atrás, Com né? certeza. Eu No sentido- subia amargurado no palco. Sim. Pra mim, eu não tinha participante, eu só existia inimigo. Uhum. Eu nunca competi e dei a mão pra alguém. A primeira coisa que eu fiz foi dar um
um abraço, aperto de mão, um beijo no baiano. Falei, parabéns, mano. Eu admiro você. Eu sempre fui muito competitivo, mas não sabia perder. Sim. Entrava pra morrer no negócio. Dessa vez, não. Falei, não, eu tô fazendo o meu melhor. Se tiver alguém melhor, vai ganhar e acabou. Sim. É assim que funciona. E, Muneraça, teve dificuldade no quesito de volume de alimentação quando introduziu o Venvance, que a gente sabe que dá um efeito um pouco anorexígeno na medicação? Sim. Na primeira semana, foram 30 miligramas, eu uso, hoje eu fraciono, né, 30 de manhã, às vezes 10 depois das 15 horas, ou 14 horas, porque o meu metabolismo é muito acelerado. E com o meu gasto energético durante o dia, o efeito dele tende a cair. É normal. Eu senti na primeira semana, realmente, eu só tomei o café, eu tomava ele em jejum, eu tenho hipotiroidismo, talvez seja pela deficiência de sódio, mas hoje o remédio é bem menos, a dose é bem menor, a T4. E aí eu tomava os 2 de manhã, esperava meia hora para comer, pela levotiroxina, e também pelo remédio, pelo Venvance, e fazia a minha alimentação. O que que eu faço? Eu coloco lá 150 gramas de batata doce, que a gente até colocou na dieta lá no off, 50 gramas de abacate, 30 gramas de aveia, leite A2, zero lactose, semidesnatado, e whey, isolado. Então essa era a minha refeição, fazia um shake e tomo até hoje, isso faz 5, 6 anos. E aí eu ficava até 4, 5 horas sem sentir fome. Só que nisso eu tava fazendo supino, rosca direta com 20 cada lado, eu nunca tive baixa de performance. Porque você tá dopaminado ali, né? É diferente, você não tem exaustão. Aí com o passar porque isso é um colateral, né? Eu entendo assim que é um colateral. A passar das semanas eu fui regulando a alimentação, fui conseguindo comer melhor, mas eu cheguei a 93 quilos, até a pele da bochecha que tava fina. Até o masseter, tirei a barba uma vez, ele fibrava assim. Porque realmente aconteceu uma lipólise muito forte. Até dado para mais do que compulsão alimentar do que para o TDAH. Ele é tratado mais para compulsão alimentar. Para a Sim, pessoa parar de exato. comer. Exatamente. Bacana. E Paulo Ricardo, me fala assim, seus objetivos agora, né? Já que você, no caso, subiu de categoria, Sim. né? Peso e tal, aonde você vê realmente assim a busca pelo Procard e ao mesmo tempo aonde você se encaixaria mais dentro do profissional, aonde você quer chegar e quais são os objetivos agora, né? Então, eu pretendo buscar o Procard, né? E depois do Procard, vou me encaixar na categoria 212, que é a mais próxima, né? Até pela minha altura. Não me vejo muito na Open. Pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil pelo... Que nem falou, é muita coisa que você tem que colocar para se manter na Open, né? Então, hoje meu peso é bem próximo da 212, então após eu ganhar o Procard, fazer algumas competições ali visando uma possível vaga no Olímpia, né? E também agregar conhecimento para tentar trazer de uma maneira mais tranquila e orientar as pessoas que estão iniciando ou querem iniciar no fisiculturismo, mas de uma maneira mais segura. Sim. Tipo assim, não faz isso aí que vai dar bosta, entendeu? Sim, claro. Então eu pretendo também me tornar um treinador de renome, né? Não na área de farmaco, nem na área de alimentação, mas na área do treinamento, que é onde eu mais gosto mesmo. Certo. Eu mexo com os outros dois ali, mas é bem menos. Sim. O meu foco mesmo é me tornar um dos melhores treinadores do Brasil. Esse é o meu propósito, na parte de treinamento. E tentar a vaga pro Olímpia, né? Se não vier também, a gente vai competindo ali. Não sou um cara fissurado, tem que competir X vezes no ano. Sim. Se der para competir, eu vou lá, faço a preparação. Se não der, ok, vamos continuar a vida, comendo normal, fazendo a dieta normal, sempre fiz, treinando, sempre treinei. Se der, vai, se não der, se der 3 competições no ano, beleza, vamos fazer as 3. Se der uma, vamos fazer uma. Sim. O que der, vai. Sim. Não é algo... não sou fissurado nisso, sabe? O objetivo é ser o melhor treinador. Sim. E até mesmo falando sobre isso, né? Treinamento. Queria saber a metodologia que normalmente você trabalha com você. Sim. Para poder esclarecer para o pessoal aquilo que você coloca, emprega no seu trabalho, até mesmo com as pessoas que você acompanha, né? O que você acredita mais, o que você tem colocado em prática com relação aos seus treinos
divisão de treino, como você trabalha isso daí? Então, na verdade, eu sou conhecido como, podemos dizer assim, que um dos mais loucos na questão do treinamento. Pela questão de divisão de treinamento, quantidade de exercício que você faz, ou quantidade de peso que você coloca e tal. Mas eu acredito, assim, que essa questão de volume de treinamento, intensidade de treinamento, ele não dá para trazer tudo que tem na literatura científica para a prática. É isso que é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, porque tem muitas pessoas se formando e tentando trazer 100% que está num estudo ali para a prática, mas é inviável, não dá. Já fui desses. Sim. Saiu um estudo lá falando que se você fizer até 10 séries por grupamento muscular, você vai ter hipertrofia. Já testei, não dá certo, alguns casos dá, outros casos não dá, mas a maioria não vai dar. Não existe estudo para fisiculturista Não, mas assim, até mesmo para o público normal ali. isso, que Normal, que treina mesmo, não que Sim. se exercita. Sim. São coisas diferentes. Coisa diferente. Tem pessoas que vêm para academia para se exercitar. Tem pessoas que vêm para treinar, buscar algo. Acho que esse é o principal ponto. Performance. Então, Entendeu? tipo assim, tem aquela pessoa ali que você vai ali e só exercitar, colocar ela no aparelho, falar assim, ó, você faz assim, é desse jeito que faz, esse pezinho que você vai levantar, e ela não tá preocupada em na semana que vem fazer melhor do que ela fez ali agora. Só um pump. Só tá ali para tirar o estresse dela no dia a dia ali. A grande maioria, né? E tem aquela pessoa que ela vai se preocupar em melhorar uma parte específica do corpo, em melhorar uma performance em relação à semana passada e na outra semana e por aí vai. Então, eu vejo assim que as pessoas estão se formando, elas estão querendo introduzir tudo que sai na literatura científica como uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta e engessar, né? Isso, engessada. Sem Você não levar pode em conta fazer. o que na prática a gente já tem, assim, muitos anos de Bagagem. resultado, de bagagem, sabendo que oferece resultado, né? Por isso que antigamente dava certo, né? Exato. Porque Porque não tinha tanto. tanta loucura de estudo, de... E- É por isso que eu acho que é importante a maioria de vocês como treinadores, vocês três já competidores, ter essa vivência de palco, né? Sim. Ter essa vivência de explorar o máximo da performance, também o extremo do físico. Sim. E explorar diferentes metodologias, Exato. Não ser explorar fechado, diferentes né? sistemas de treinamento, né? Exatamente. Por isso até que eu perguntei, né, perguntando para vocês, né, por exemplo, como você adota o seu treinamento hoje, sua rotina, né? Como é que você faz sua divisão e tudo mais, né? Poder Então, passar no pro meu pessoal. caso, eu adoto o que eles chamam assim de baixo volume de treinamento e uma alta frequência de estímulo para o mesmo grupamento eu faço. muscular. Mas demorou muito tempo para eu chegar nessa periodização. Porque a gente Então, era assim, muito engessado, né? Ao exatamente. volume. Sem Isso, sair ao volume. estressado do treino, Isso. com vontade de matar alguém. Então, tipo assim, hoje em dia, se for falar da minha divisão, hoje em dia, tipo assim, na segunda-feira eu faço costas, peito e ombro. E você falar isso para uma pessoa aleatória, ela fala assim, nossa, tudo isso? Tipo assim, mas são 4 exercícios de costa, 1 de peito e 2 de ombro. E essa é a minha sessão de segunda-feira. Aí eu vou pra terça, bíceps e tríceps e perna. É uma outra coisa em comum, que geralmente antigamente era ombro e perna, ou só perna. Eu tenho que ficar bonitinho na hora que lê. Não pode estar bagunçado. Mas Exatamente. O jeito que Aí, então, você eu faço olha, impacta. isso, daí eu coloco lá bíceps e tríceps e vou pra perna. Na quarta eu tiro um descanso. E na quinta eu volto só com treinamento para costas e ombro. 2 de ombro e 4 a 5 para costas. Certo. E na sexta-feira eu volto com peito e braço. Então eu faço 2 exercícios de peito e 4 exercícios para baixo, dividido em 2 de bíceps e 2 de tríceps. E no sábado eu volto com ombro e perna. E agora eu vou colocar dorsal. Então você pode ver que é uma salada de fruta aos olhos de quem está começando, saiu da graduação e está começando a vivenciar a prática. Isso. Mas aos olhos de quem está muito tempo treinando, é algo com um direcionamento bem específico. O pessoal sempre me questiona assim também, nossa, mas por que tão pouco exercício de peito? O que eu descobri recentemente, das minhas anotações, para ter uma ideia, eu tenho mais de 160 semanas anotadas em relação a treinamento para mim. Para você. É, Que você, tudo no que eu caso, faço, diário. fez, Isso, praticou diário. um diário, né? Isso.
São 165 semanas, para ser mais exato. Tanto em finalizações E e é treinamento. até interessante a gente abordar esse tema aqui. Na extinta Ironworks, quem adotava diário de treino, né, era, no caso, o Valdemar, dentro do sistema que a gente usava lá, e uma coisa de 20 anos atrás, né? O pessoal anotava tudo, a gente... Progressão de carga eu ali. trabalhei lá, né? A gente direcionava o pessoal, progressão de carga, anota tudo que você conseguiu aí Sim. atingir, mudar e tudo mais. Isso é uma coisa que, por exemplo, o pessoal depois perdeu, né? Exatamente. Acho que está voltando um pouco agora É. para quem tem essa consciência, para Sim. quem realmente quer fazer esse trabalho mais sério, né? Isso. Com Sim. anotações sérias ali Eu específicas. tenho tudo em notas. Hoje eu tenho celular, né? Exatamente. É, Só que chega num ponto que trava por causa do aluno. sim, Você não consegue evoluir porque o aluno evolui. Você Exatamente. tem que manter ali, É. falar, ó, o dia que você pegar firme aqui, nós vamos trocar isso aqui, mas quando sim, você parar exatamente. de faltar, aí nós vamos dar continuidade Dar o na seu melhor periodização. também no treino, Sim, né? Conseguir exatamente. ter a cabeça. Poder aumentar o volume, poder aumentar a frequência. Exatamente. É. Mas isso é até legal falar porque o Valdemar também, eu me inspiro muito nele. Dori Yates também, que são duas pessoas que anotavam os treinos, anotava tudo. Tava tudo. Para alguns alunos eu até sugiro as anotações, para outros não, então vai depender do feeling, perfil, né? do perfil do aluno ali. E eu vim percebendo assim que a literatura ela sempre traz o aumento do volume como a chave para hipertrofia. Então você tem que aumentar o volume se você quer ter hipertrofia. Mas o que as pessoas não conseguem identificar é que a grande parte dos estudos, eles são músculos específicos. Então você pode ver que a maioria dos estudos ou avalia o quadríceps, ou avalia bíceps. Não tem estudo com volume de treino alto ou baixo ou médio para dorsal, não tem para peitoral, não tem para isquiotibiais, não tem comparando isquiotibiais com quadríceps, por Só exemplo. tem se a cadeira extensora funciona Exatamente, ou não funciona. exatamente. É umas coisas óbvias. Então, né? tipo É assim, muito limitado. isso. Isso muito que eu falo, limitado. ver a validade do estudo e a metodologia. Aí, tipo Onde assim, que vai sai uma servir? informação lá, assim, eu tenho que fazer até 45 séries para ter hipertrofia. Só que aquele estudo foi avaliado só o quadríceps. O quadríceps suporta. O peitoral não. Então, hoje em dia, tipo assim, por exemplo, o meu peitoral, eu tenho que treinar 3 exercícios na semana, num total de 5 séries na semana. Certo. Total de 5 séries. Isso, são 5 séries, o que a gente... Séries mais válidas, né? feito. Isso. São o aquelas que- séries válidas isso. que a gente fala, né? O que a série válida que está na moda hoje em dia? São séries com proximidade da falha, ou até mesmo a falha, com uma intensidade de carga alta e intensidade de esforço também alta. Tudo combinado ali para executar numa série só. Isso é uma série De válida. 80% a 90% geralmente Isso. ali no. Isso. Então eu tenho 5 séries. Eu já fiz o teste por mais de 12 semanas, com 8 séries. Quase tive um rompimento de peitoral. Muito Deu, estresse. deu aquele estiramento. Eu tive que ficar 2 a 3 semanas com o peitoral em off. Depois eu saí desse período e testei o peitoral, um exercício, uma série a cada 5 dias. Também tive grandes progressos, mas foram progressos com limitações. Então, tipo assim, em força, progredia muito. Mas em volume e densidade muscular, deixava a desejar. Até que o ponto que eu encontrei que 5 séries, para mim, eu conseguia estimular e recuperar. Estimular O e mais recuperar. importante é recuperar. Então, as pessoas sempre têm que entender que você só progride aquilo que você recupera. Você não exatamente. progride em cima daquilo que você não recupera. E o meu dorsal, ele aguenta mais de 20 séries. Sim. Ou seja, ele aguenta e tem um poder de recuperação maior. Exatamente. Né? Você Exatamente. observou isso durante, né? Isso. Por exemplo, o meu ombro também. Por isso que na minha divisão você viu que ele tem 3 Você tem, por dias. exemplo, 3 dias que você faz Isso. dorsal e ombro, né? Tira É isso, né? isso. Tirando os estímulos indiretos vindo do peitoral. Só que o meu quadríceps, ele já não tá aguentando mais o volume que eu coloquei. Então, tipo assim, eu fazia 6 Precisa também séries. de mais dias para recuperar. Exatamente. Até a preparação de dezembro, eu fazia no máximo 6 séries por semana para quadríceps. Aí depois que saiu da competição, eu decidi aumentar em 50% do volume, coisa que não está pautado na literatura. O aumento em cima do seu volume prévio é de 30%, eu já cheguei a jogar 50%, eu falei assim, vamos extrapolar um pouquinho. Aguentei por 6 semanas, aí começou a dar sinais de precisa mais de recuperação. Então, alguns exercícios em específico começou a regredir, a dor muscular em pontos específicos começou a aumentar, dificuldade para executar outras tarefas também começou a aumentar, Até dor dores, articular, né? isso, dores articulares começou a Ponta aumentar. do joelho. Então, daí eu tive que baixar. Hoje eu me encontro numa faixa ali de
8 séries a 10 séries na semana, dependendo do dia. E a minha divisão do treino, ela é mutável, não é algo engessado, Certo. entendeu? Então, tipo assim, eu tenho de Vai uma... muito de acordo com a sua resposta Isso. e sua avaliação. Você vai Exatamente. fazendo, né, avaliações constantes, Autoconhecimento. Isso. olhando e observando, não, eu preciso melhorar isso aqui, e a resposta é, de repente, eu jogar mais, né? Exatamente. Um dia mais ou um volume maior. Eu vejo como a forma mais eficiente para você treinar em pessoas que têm um conhecimento mais aprimorado do físico ali. Porque o que eu faço? Eu acordo, eu já faço todas as minhas avaliações ali, as minhas alimentações, eu tento deixar tudo igual todos os dias. Porque assim, a progressão ela tem que ser avaliada nesse quesito também. Não dá para você avaliar só a progressão que você tem num exercício específico, Exato. num peso específico. É. Tipo assim, se você tem um sono de 8 horas e no outro dia, na outra semana tem esse mesmo sono, só que é de 6 horas, a qualidade pode ser igual, Vai mas a quantidade é influenciar diferente, diretamente também, vai né? influenciar. Eu já fiz o teste também, no treino de perna específico. Eu peguei um dia específico, na terça-feira, de segunda para terça, eu dormi 6 horas, que é a média que eu consigo dormir. Na outra semana eu baixei para 4, de propósito, e vim fazer, e o resto eu mantive tudo igual. Alimentação, hidratação, a quantidade de hormônio pré-treino e durante o dia ali, e fui fazer o mesmo treino, mesmo peso. A performance caiu em média de 4 repetições para mais. E a percepção de esforço para aquela mesma intensidade foi muito alta. Então, para eu entender o quão a quantidade do sono iria influenciar no meu treino, eu fiz esse Você teste. fez o teste, você colocou Entendeu? em prática, né? Isso, exatamente. E também a quantidade de refeições e volume também da refeição prévia ao treinamento. Também já fiz o teste. Impacta muito. Impacta muito. Porque às vezes o volume é tão alto que Letargia, né? para você, o seu corpo ligar, o meu no caso, demora uns 3 exercícios. Sei. E eu como muito. Vocês viram recentemente nas preparações ali algo bem fora do comum ali. E eu fiz o teste comendo menos, sem comer, e também comendo o volume mais alto de refeições ali prévio ao treinamento. Prévio eu digo, no caso, 1 hora antes. Entendeu? E eu vi que quando eu tô com volume alto de carboidrato, em média ali umas 350, 300 gramas de arroz ali, 1 hora de treino, a performance cai. O ânimo cai. Muita letargia. Né? Eu não sinto aquela, nossa, hoje eu vou Preguiça. arregaçar no treino. Agora, quando eu tô com o estômago mais vazio, eu já consigo ter esse ânimo. Então, consequentemente, o meu treinamento melhora. Então, as pessoas elas não avaliam o contexto Sim. para determinar se aquilo foi um progresso real ou se não foi. Então, elas avaliam só o É que treino. tem ali. muita coisa que é contraproducente, por exemplo, volume alto, a gente tá falando só de carboidrato Isso. e proteína. Sim. E a água que a gente tem que tomar, É, porque isso, tirar- dificulta a digestão ali, Exato. ela mais lenta. Então é 2 horas para poder Sim. treinar. E avaliando essa fonte específica de carboidrato, a ponto de vista de performance, se essa refeição ia melhorar, é de 4 a 6 horas. É, exatamente. É. Entendeu? E tem o caso também. Já fiz o teste também com e sem o uso de insulina. Uhum. Entendeu? E com o uso de insulina, a sensação de É. letargia é pior Não é? ainda. Você Pior dorme ainda, né? sentado. Exatamente. Uhum. É. Então, tipo assim, a insulina para absorver melhor e mandar Sim. distribuir ali para os tecidos, mas para mim foi mais impactante. Tanto que eu funciono em competição com gordura alta. Igual eu. Gordura alta, carbo baixo, não tão baixo. O carbo baixo, para mim, eu digo assim que é 5 gramas a 6 gramas por quilo. Isso. Certo. Esse é o meu carbo baixo. Carbo baixo. Uhum. Ele é meio fora do comum. Para ter uma noção, em pré-contest, a minha dieta gira em torno de 4.000 calorias. Em reta final ali, até a última semana do campeonato, eu levo de 3.800 a 4.000 calorias por dia. Sim. E esse é o meu pré-contest. Em off ele já aumenta um pouquinho mais. Por isso que é difícil até que manter O volume. porque é muita comida. É muita comida, né? É muita comida. Em média, tipo assim, em pré-contest eu giro em torno de 1,2 kg a 1,5 kg de arroz por dia. Visando só o arroz como fonte de carboidrato, tirando aveia, frutas que é meio quilo. É. Isso é para perder, Parece a nossa dieta. É? isso é para É, perder chega. gordura. 400 por refeição, fazer 4. É. E eu vejo assim, essa questão do treinamento a falta da pessoa compreender determinada informação. Então, tipo assim, se eu jogo essa periodização às vezes para o meu aluno, tem alunos meus que eu coloco para treinar o corpo inteiro todo dia.
Todo dia eu digo assim, dias de treino. É a frequência. Eu aumento a frequência, mas eu não desbalanço o volume. Porque Entendeu? tem o quê? 3 dias pra treinar? Tipo assim, treina 5 dias para treinar. Então, dentro desses 5 dias, eu deixo um dia entre esses 5 dias como descanso. Certo. Então, só que é corpo inteiro, nos outros dias, Sempre o corpo inteiro. sempre full corpo body. inteiro. Fazendo, Exatamente. por exemplo, em média, 2 exercícios ali para os Um- grupos maiores grupo, e tal, né? dependendo da Dividir na pessoa. série, né? Por quê? 2 séries de braço. Que É também vai porque- avaliar em cima do que você quer melhorar. Exatamente. Mas o que a gente vê? Ele já vai saber também essa questão, esse ponto. E você também. Sim. Quando a pessoa tá ali para treinar, dificilmente ela consegue progredir quando você treina o corpo inteiro. E o corpo dela vai pedir um descanso em uma quantidade de semanas menor. Então ela vai aguentar esse treino, em média ali, umas 3, 4 semanas. Porque pensa a pessoa fazendo de 4 a 5 séries válidas por exercício por grupo muscular. Em média de um exercício por grupo muscular. Só que isso todo dia de treino. A pessoa que realmente treina, ela não vai aguentar muito Ela não tempo. vai aguentar muito tempo. Só que como nos alunos que a gente atende, eles aguentam. A intensidade é mais Porque baixa. a intensidade Exatamente. é bem mais alta. Por Aí isso que ele entra, na verdade, do volume. para um perfil de pessoas de academia, que é a grande maioria. Então, na verdade, Exatamente. é o estilo de treino que você vai adotar para uma grande maioria das pessoas. Né? Exatamente. É que. E Pode falar. esse é o ponto que eu queria chegar. Porque as pessoas pegam o que elas veem no estudo, Ou que atletas fazem. e o que os as atletas fazem, exatamente, e querem jogar para as pessoas a realidade de uma pessoa comum. que não tem uma alimentação ok, não tem um sono ok, Não faz uso de recurso. não faz uso de nenhum. recurso, e só quer Vem treinar treinar a paulada. disperso, não tem um foco, Exatamente. não sabe nem como é chegar à falha, o que é Isso, uma falha muscular. exatamente. Não sabe o caminho das pedras ali. Isso, e aí esse é o ponto que eu vejo de maior dificuldade na maioria dos treinadores. Hoje a minha consultoria online é a maior parte formada por treinadores, eu atendo bastante personal Sim. e nutricionista também. Só que eu vejo essa dificuldade na hora que eu monto o treino ali, Sim. tem vezes que eu monto assim, uma série. Tipo assim, você vai fazer um supino, uma série válida. Aí eu recebo a pergunta assim, uma série só? Eu falei, se você fez essa pergunta pra mim, quer dizer que você nunca conseguiu chegar próximo do seu limite. Sim. Porque quem já chegou, já sabe que uma série é o suficiente. Dependendo de onde você encaixa o supino ali. É. Você não vai sair de 2 exercícios de peitoral e colocar um supino como terceiro ali e fazer 3, 4 séries válidas ali e sair de boa ali e falar, entendeu? Esse ponto que eu vejo, a galera tá se formando e elas estão querendo trazer tudo que Os artigos. tudo. Como verdade absoluta. Como E verdade foda-se quem absoluta. você tá atendendo. Exato. Entendeu? Aplicar para todo mundo isso e achar que isso é uma verdade, né? Exatamente. Esse tempo atrás aí até uma conversa aí entre algumas pessoas ali, veio uma preocupação, e as preocupações deles também são com coisas assim que é desnecessária. Vieram perguntar assim pra mim, nossa, você monta assim um treinamento full body pensando no aumento da síntese de proteína? Eu falei assim, nossa, cara, você está se preocupando com o aumento da síntese de proteína numa pessoa, voltada ao treinamento full body, numa pessoa que ao sair do treinamento ela não vai controlar essa síntese de proteína, porque ela não tem uma dieta A pessoa boa, não come direito. nem come, não dorme, não se hidrata. Então como que eu vou controlar a síntese de proteína dela alta só pro treinamento? É umas preocupações assim tão... Se ela nem tem controle de nada. Exatamente. Tão desnecessárias, em vez de se preocupar com o que realmente a pessoa gosta de fazer dentro da academia. Qual grupamento muscular ela mais gosta de treinar? O quanto de volume ela suporta? Quanto tempo ela tem pra treinar? Quanto tempo? Quantos dias ela tem? E pensando Esse é o volume. num aluno amador, intermediário, iniciante, tem exercício que ele nem quer fazer. Então, se você pelo Exatamente. menos colocar todo dia um estímulo de alguma coisa, pelo menos uma perna ali ele tá fazendo. Exatamente. Exatamente. Eu vejo bastante isso em quem quer competir na Men's Physique. Geralmente não gosta de treinar perna, nem treina perna. Só que eu falo pra ele, você precisa treinar perna Sim. Um dia pro vai precisar. desenvolvimento geral do corpo. Aí o que eu faço? Eu coloco um pouquinho todo dia ali que ela vai fazer, uma cadeira extensora, outro dia ela faz uma flexora, coloco no começo do treino, pelo menos ela já sabe que após isso aí ela já vai mais animada pro treinamento. Entendeu? Do que eu colocar no último exercício. Já Tá sinalizando ali já. Então, tipo, um pouquinho de cada ali, eu consigo aumentar o volume em relação ao que ela vinha fazendo antes, aumenta a frequência de estímulo. Eu falo assim que é que nem andar de bicicleta.
Você não vai conseguir aprender a andar de bicicleta treinando aquilo lá uma vez na semana. Tem que começar com a rodinha Sim. primeiro. Você tem que fazer um É. pouquinho todo dia ali. Todo dia, Exato. todo dia. E Paulo, pensa na tua periodização, que a gente vê muito enfoque parte deltoide dorsal, mesmo que tenha mais distribuição. Nesses dias você vê uma periodização de uma ingestão calórica maior nesses dias, pensando numa ciclagem de calorias, ou por fato de você trabalhar estímulos variados, você vem trabalhando um controle constante nessas calorias Eu especificamente? já fiz essa questão de determinado grupamento muscular que eu quero enfatizar, eu vou aumentar a ingestão calórica. Já fiz também até com o uso de insulina também para Uhum. melhorar, dar esse aumento também, até outros hormônios como o GH também aumentar a Sim. dose ali no dia, mas eu não vi diferença. Sim. No meu caso, em performance. Tava até comentando com o Guilherme esses dias, é igual o hormônio pré-treino, hormônio esteroide pré-treino. Ah, você sente diferença na força em usar o hemogenin, usar um dianabol? No meu caso, eu não sinto nenhuma diferença, Também eu não senti. porque E já tá sendo sou, muito preconizado isso daí. já sou forte, O pessoal passando Sim. muito, né? entendeu? Pré-treino, né? Como É, se fosse mas fazer uma grande eu- diferença no treino, né? É, Por exemplo, não senti diferença no treino, Certo. mas isso. eu senti diferença no dia. No dia, né? Um pouco É. mais de densidade, porque ele aumenta os glóbulos, né? Ele tem Sim. mais criação de sangue ali, Sim. hemoglobina. Por isso que fala hemogenin, criar sangue. E você fica mais denso. Só que quanto mais sangue, mais água vem. Aí eu Só que o uso dele, por exemplo, indiferente de ser pré-treino Não. ou no dia que Não. você vai tosar. Mas é melhor No usar meu- de manhã, Né? porque É, realmente ele sim. sobe a pressão ali. É, porque Você ele já tem o joga suador ali, você tem aquele efeito Sim. colateral normal. no meu Normal. caso, eu não senti diferença. E o uso das calorias altas, eu não senti diferença na performance. Fica mais Sim. lento. Eu ficava mais letárgico por conta das refeições ali, pré-treino ali. Hoje em dia eu faço a dieta linear. Linear. Então a ingestão calórica hoje em dia está em torno de 4.500 quilocalorias. Em macro dá mais de 600 gramas de carbo. Proteína eu faço que a maioria diz que é desnecessário. Eu uso proteína alta. Sim. Então dá em torno de 3,4 gramas, 3,5 por quilo. Isso, Quase 380 gramas de isso proteína. em off e em pré-conte. Em pré-conte não muda. Sim. O que muda mesmo em pré-conte é a quantidade de carboidrato, e é bem pouca, e a quantidade de gordura, Realmente. que isso daí aumenta. Porque como eu treino muito, eu tenho um gasto de atividade física muito alto, eu trabalho em média de 12 a 14 horas por dia, e a minha quantidade de cardio é muito baixa, eu faço em média ali 30 minutos na semana. Então eu divido ali, faço um dia 30 minutos e acabou. Outro dia eu faço 30 minutos e acabou. E quando vai chegando em pré-contes, eu prefiro aumentar o cardio do que eu tirar a comida. Sim. Então eu tenho essa margem. Como eu faço que nem ele, controlo a alimentação no longo período ali, sempre comendo limpo, sujando o mínimo possível, ou nem sujo direito. Porque a gente já não consegue mais ter essa Exatamente. alimentação desbalanceada. Tem Exato. vontade, Isso. mas a cabeça não funciona Exato. mais Outra naquilo. coisa. Não é mais prazer, é E você necessidade. consegue necessidade. deixar Sim. o físico Exato. limpo e Exato. seco. A gente Então, vive disso, querendo ou não. exatamente. Tem uma imagem a preconizar ali. Então, hoje em dia, o meu físico funciona assim, que realmente as últimas preparações foram totalmente diferentes do que eu já tinha vivido anteriormente com o acompanhamento ali do Carlão, com o que eu já tinha lido, que a gente lê ali, vai estudar ali, você tem que baixar bastante carboidrato, até na semana de hiperidratação, alguns baixam bastante ou Sim. até zero. No meu caso, não baixou, não zerou. O meu ficou bem alto. Ficou alto. bem alto. Algumas pessoas até falam assim, vamos tirar a insulina, vamos tirar o GH 2 semanas antes. Eu fui com insulina, com GH até o dia pré-competição. Na minha última competição, usei insulina no dia, no Carb Up mesmo. Carb Up, né? Usei. Então, tipo assim, foram muita coisa totalmente diferente do que eu vivi. Gordura mesmo, eu cheguei a usar 75 ml de azeite por dia. Uhum. Uma quantidade de azeite muito alta em pré-contest. No começo até fiquei assim, nossa, será que vai dar? Você vai dar ruim isso aqui, né? Então, Vai- tipo assim, vai- e diurético? Diurético não usei. Eu usei aquela Spironolactona Espirulactona. 12,5 no dia. Entendeu? Baixíssimo. Então, tipo assim, não precisei abusar disso. Só foi mexer na água e no sal, que o sal eu controlo o ano inteiro. O sal eu controlo ingerindo. Eu sempre começo ingerindo de 5, 7 gramas, tanto em off,
Aí chega no pré-conte, já sabe a quantidade certa que eu tô usando, então ele já sabe a quantidade que pode tirar ou não, entendeu? Você já sabe como é que eu funciono. Se tira muito sal, eu perco muita força, perco muita performance, Sim. O que aconteceu comigo. entendeu? É. E deixa sal alto, chegando a usar quase 12 gramas por dia em pré-contes, em off chega a 5, 7 De gramas. sal, né? É, de Vai sal dar mesmo. 6 sal, gramas né? de sódio, é metade. E eu só percebi, ele no caso, dei esse relatório pra ele, porque chegou num dia, eu costumo tomar muito aquele chá zero, a mate zero, né? Feel good. Da Leão, sabe? Sei. Da Leão, de 1,5 litro. Aí teve uns 2 dias seguidos que eu tomei e eu me senti, tipo assim, um Ronnie Coleman. Tava muito cheio, Sal. redondo assim, sabe? Cheio mesmo. Aí eu falei pro Thiago, eu falei assim, cara, já é o segundo dia que só de eu tomar 1,5 litro de chá durante o meu período de jejum, que eu começo a comer às 8 horas Sim. da manhã, parecia que eu tinha feito 5 refeições. Sim. Tava muito cheio. Daí ele falou assim, você tá controlando o sal? Eu falei assim, não. Na época eu falei, não. Ele falou assim, então começa colocando 5 gramas. Aí foi controlando essa parte. Sempre cheio, denso. Aí foi aumentando, joga 7. Aí quando aumentava um pouquinho, vamos jogar um pouquinho mais de insulina, aí retia mais a canela, vamos baixar mais um pouquinho. E ficava Sal manuseando. em sachê, né? Eu Eu uso uso aqui aquele sal lebre. Mais cachê. fácil. de 1 grama ali. Iodado, né? Tem que ser iodado. E isso aumentou essa percepção, me deu mais um aprendizado, mais um conhecimento, Fantástico. mas você tem que estar muito atento, como eu controlo tudo o dia É isso que eu ia inteiro, falar. Você tem um fica controle. fácil. É isso que eu ia falar. Você tem uma precisão interessante no contexto. Como você tem um diário aí de mais de 160 semanas, vamos, a gente trouxe como se tivesse um estudo N igual a 1, longitudinal, com você, com vários dados, várias análises, Isso. que traz essa precisão. Isso é extremamente Exatamente. importante E até mesmo. na questão muitos profissionais vêm conversar comigo sobre essa questão de progressão, intensidade de peso. E eu falo assim, sempre falei assim, as minhas progressões elas estão ficando cada vez menores. Então, tipo assim, não tem como eu aumentar 5 quilos de uma semana para outra. Sim. Sim. Só tem quando eu deixo o treino ali no dia ali baixo. Por exemplo, eu consigo aumentar de 5 a 10 quilos de uma semana para outra numa remada, porque a minha remada não foi eficiente. Entendeu? Eu dei um exemplo prático, um ano passado ali, naquele agachamento que fica entre os dois Smiths ali, eu fiz uma série ali naquele agachamento com 300 quilos. Aí eu fiz 9 repetições com extrema dificuldade para completar a última repetição ali. Parei. Aí como tava todo mundo perguntando ali, adrenalina alta, eu falei assim, vou tentar fazer mais uma série. Só que no meu treino era só uma série e acabou. Eu já tinha dado o meu máximo. Já tinha chegado bem próximo da falha, porque eu conheço o peso que eu vou usar, a quantidade de repetições que eu consigo alcançar. Aí eu coloquei mais 10 cada lado. Eu dei 320. No que eu destravei, eu desci e fiquei. Não tinha mais força. Sim. Acabou Aí, ali. exatamente. Glicogênio ali vai... Aí eu falei assim, pessoal, quando você faz uma série válida mesmo, com alto grau de esforço, bem próximo da falha, ou atingindo mesmo a falha concêntrica, e a intensidade de esforço é alta, dificilmente você consegue fazer mais uma série. Sim. Você pode descansar até 5 minutos. Exato. Dificilmente você vai conseguir Aí entra fazer. a necessidade do maior descanso. Exatamente, Exato. mas tipo assim, você pode descansar 5, 10 minutos, você vai conseguir 2 repetições. E olha lá. Exato. Aí eu pergunto, o que essas 2 repetições vai fazer? Só vai te desgastar pro próximo Estresse. exercício. Exato. Entendeu? Desgastar a articulação. Será que compensa fazer mais uma série? Desgasta mais o sistema nervoso do que a articulação, às vezes. Exatamente. Você já tá quebrado, rançoso ali, quer ir embora. Chato, fica desse jeito. Aí e é isso que eu tento trazer para os alunos que eu atendo no presencial e os alunos de consultoria. Sempre tentar deixar eles mais eficientes Sim. e numa quantidade menor de esforço. De esforço, falo em quantidade de séries, entendeu? Para sair daquele basicão que sempre foi. A gente observa que quanto mais você evolui no seu treino, daí é em questão de intensidade, de você adotar intensidade no seu treino, consequentemente progredir cargas e outras coisas, você precisa de menos séries, Isso, menos perfeito. volume. Exatamente. Entendeu? Exato. Por exemplo, eu tenho algumas meninas que eu já observei, a gente faz esse trabalho, que muitas vezes a gente adota um volume, né? De repente essa pessoa está progredindo, e ela treina muito bem. Quando ela treina muito bem, gradativamente a gente vai diminuindo, porque ela atinge uma intensidade tão alta que ela faz 1, 2, 3 séries ali e acabou. É a Fala assim, percepção de esforço dela. e fala assim, eu saio arrebentada, É. no sentido muscular e tal, músculo
deu aquele, né, o resultado que a gente rigidez, queria. né? E ao mesmo tempo eu precisava de um tempo bom ali para recuperar e não tem É. necessidade de ficar massacrando. Exatamente. Um monte de Exato. séries, um monte de coisa. É, E esse- assim- Quanto melhor a pessoa treina, ela vai ter Exatamente. essa percepção melhor também. Exato. E isso aconteceu recente na questão do meu peitoral. Eu saí da competição de 15 de dezembro ali, do ano passado, dei uma semaninha treinando bem, mais tranquilo ali, leve. Aí eu comecei a aumentar o volume, né, dos exercícios de peito e séries. Chegou num ponto ali que eu tava em torno de 8 séries na semana. Aí eu vi que já tava ficando muito difícil para recuperar, não tava ficando difícil para aumentar o peso. Tava difícil para recuperar de segunda para sexta. E de sexta atrapalhava de segunda. Só que de segunda era uma série só. Era uma série válida, um exercício, e na sexta estavam 3 exercícios, 2 séries cada. Um era 3 e o outro era 2, dava 7 e um Certo. na segunda. E na de sexta para segunda atrapalhava muito. Aí eu falei assim, caramba, vou ter que começar. Daí eu comecei cortando. Comecei cortando uma série do terceiro exercício, e mesmo assim recuperação não ia, mas eu consegui aumentar um pezinho ou outro ali nos outros exercícios. Cortei mais uma semana, outra série, até o ponto que eu cortei o terceiro exercício e fiquei com uns 5 na semana. Só que nessas 5 semanas eu consigo recuperar, só que eu não consigo aumentar mais o peso. Porque eu tô tão eficiente naquela série que eu tô fazendo, Sim. que não, Você já se tá eu no colocar. teu limite É, máximo e exatamente. dando o máximo ali dentro daquele limite, Isso. né? Se eu colocar 1 quilo, tanto que eu fiz a semana passada, eu coloquei 1 quilo cada lado na Nautilus, no supino da Nautilus lá, e não saiu nem meia repetição. Tipo assim, eu tentei e não saiu. Tipo Sim. assim, Entendi. para aumentar 1 quilo agora tá ali tão já é. difícil, porque eu tô eficiente já. Eficiente já. E é sobre isso, né? Sim. A progressão. As pessoas, na verdade, quem tá começando é muito mais fácil você progredir e ao mesmo tempo você jogar um volume mais alto. A Exatamente. pessoa tem resultado. Você joga um volumezinho mais alto, vai ter resultado. Exato. Você joga, vamos progredir aqui, vai ter resultado. É. Agora, o cara de alto nível, a menina de alto nível, é assim o mínimo já, porque já chegou num patamar de força, né, de recrutamento, de tensão mecânica, que daí É mínimo. é milimétrico, né? São ajustes milimétricos. Então, Exato. e nesse caso aí, até a questão da montagem do treinamento, você pode ver que nos iniciantes ali, você consegue colocar um volume alto, Sim, você exato. consegue até colocar um full body Exatamente. várias vezes na Consegue colocar semana, full body, né? porque eles não conseguem isolar o grupamento. muscular. Tipo assim, o peito tem fibra superior e medial ali. Ele não vai conseguir Exato. isolar um Não pouquinho. vai. Então, se eu colocar. Ele não tem essa consciência. Essa consciência. Então, por isso que ele necessita de mais exercício em alguns casos, mais séries em alguns casos, não são todos. Só que quando você vai aumentando a experiência do indivíduo que você está treinando ali, ele vai ficando mais fibra responsivo. Então, ele vai precisar de alguns exercícios a mais para aquele feixe muscular ali. Trabalhando. Entendeu? Porque ele consegue recrutar mais. Entendeu? Aí eu acho que o treinador tem que ter esse feeling também Esse para feeling. para Acho que é o mais entender. difícil. Porque Exatamente. daí, muitas vezes, quando você acompanha a pessoa presencialmente, é mais fácil. Isso. Porque você vê a percepção de esforço dela. Você fala, poxa, não, ela tá dando o máximo. Que Isso. Não tem margem para ela fazer Você mais. vê até o músculo né? contraindo. Agora, quando você pega uma pessoa de fora que se acompanha na consultoria, já é difícil isso. Por quê? Sim. Porque você, para controlar isso, a pessoa fala para você, não, eu tô dando meu máximo. Aí fala, tá bom, filme eu quero ver, quero acompanhar. Meu, não Aí chegou você- nem, entendeu? Aí você Ardeu, fala, não, parou. fala assim, não, você tem margem para muito mais, então você tem Sim. que fazer, você tem que chegar no máximo. Esse é o diferencial de quem é atleta de verdade. Isso. Quem realmente tem a mentalidade e o Feeling, treino né? de atleta. Eu pego muita consultoria, eu acho que é, sim, 90%. Que treino você tá fazendo? É o cara iniciante, tá lá gordinho, ou tá bem magrelo. Eu treino 2 anos, não ganho nada. Qual que é o treino? Eu treino segunda peito, terça costas. Eu falo, Isso é cara, o mais comum, é o que mais existe. mas você tem um nível avançado, tão avançado de treino pra treinar isso? Eu treino pesado. Qual que é seu supino? Quantos quilos você faz supino? Na máquina eu faço com 40. 40 cada lado. Bom, a gente vendo aí faz com 210 Sim. total, né? Exatamente. Então a máquina é mais leve para cada alavanca dela. É. Enfim, o que acontece? Muito volume num dia, ele não consegue ter o maior aproveitamento daquele treino, porque ele fica muito estressado treinando, porque ele vai manter um exercício e meio pesado. Porque ele não vai conseguir fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto de peito pesado igual ele fez o primeiro. Exato. Então o treino começa assim,
e faz assim. Em vez de começar assim e Alto. manter ou subir. Isso. Você economizar um pouquinho e dar o sprint no final ali. O que eu faço? Mesmo caso. Cara, vai treinar 4 vezes na semana. Você vai diminuir esse volume. Nós vamos jogar esse volume de peito quebrado na semana. Então você vai fazer um dia supino inclinado, descansa, costas, tal. Os principais, mais compostos. Na quarta-feira, você vai fazer outro tipo de ênfase de peito, tá. Passou um tempo, cara, isso daí é 1 ano, vai depender do resultado do aluno, você joga um push-pull legs, 3-1. Aí você vai moldando o cara né? de acordo com o que ele vai Exatamente. ter no resultado. Exato. Pode treinar um ABCD? Pode. A gente vê muito fisiculturista pró no top olímpico fazendo, só que o cara faz aquilo lá e mais nada da vida. Ele tem um dia lá que ele faz aquilo e acabou. Ele dá a vida dele no treino ali. Exatamente. Ele precisa de 5, 6 dias para se recuperar, principalmente do estresse que ele tem no treino. Exatamente. Aí a pessoa comum quer pegar o treino Não do cara, vai. que faz isso, fala, Não vai. O cara vai sair daqui e vai comer pão com presunto, queijo, tomar um café. Não, a gente não tá falando isso. Às vezes fala isso com o Mike, cara sem Arrogante, noção. né? Exato. Não é. É a realidade de cada um. Porque realidade. você pode Exatamente, melhorar cara. comendo Isso aí. pão, presunto e queijo, só que treinando melhor, com mais frequência. Frequência, né? Eu era engessado nisso também. É. Há uns 2 anos eu mudei minha cabeça. Por quê? Porque a gente falou, opa, não estão mudando, meus alunos estão mudando, parou. O que eu posso fazer aqui? Vai Exatamente. estudar. O Exatamente. ideal é isso, é você associar o estudo, que é você buscar o conhecimento e ver o que está saindo até agora, no caso, Sim. estudos novos, e ao mesmo tempo a tua prática, né? Você começa a vivenciar a prática e fala, não, peraí, esse negócio aqui não tá Tá tão certo. diferente. Pô, isso aqui é melhor, é diferente e tal. É É, tudo exato. isso. Pensando- É o que a galera fica batendo cabeça e só quer e pensando artiguinho, no- Ah, é só estudo, não Isso. tem comprovação e tal. Eu acho que o melhor artigo científico é aquele que você estuda, põe na prática e dá resultado para você. Se você copia dos outros, você vai Exato. ficar ali toda vez batendo cabeça. Tem que se você se interessa pelo negócio, quer ver resultado, ou você paga caro para alguém, porque uma pessoa barata ela não vai ser limitada. Exato. Você paga caro para alguém ali, te dá essa atenção, te dá um norte, uma consultoria, um treino presencial, você põe a cara em livros, Exato. artigos validados, PubMed, por aí vai, treinadores renomados, dá para seguir também, põe lá a legenda e consegue entender alguma coisa, eu souber inglês melhor ainda, e vai filtrar o melhor para você. exatamente. Não é olhar o treino de fisiculturista X, quem tá no hype, Siban, Ramon, Brandão, e fazer, o cara faz aquele movimento, é o segredo daquele O que movimento. acontece muito hoje, essa molecada nova se inspira lá, Seban e tal, e tudo É. mais, vem fazer um treininho que o cara não chega nem próximo da fala e vai dar intervalo de 4, 5 minutos. Não tem Meu como. amigo, pra que você vai dar 5 conta? férias. É o que acontece. É o que acontece. Exatamente. O que acontece muito, né, essa questão, como a gente sabe que realmente é muito bacana, né, que o esporte tá grande, os atletas brasileiros aí estão cada vez atingindo aí um potencial realmente a olímpico e tudo mais, é a questão que é a compra da consultoria deles, que sendo que nem eles que fazem, é o copia e cola, pô, vou comprar a consultoria do cara lá, sendo que, pô, meu, aqui regional, né, exato, sendo que regionalmente falando, na própria cidade tem treinadores, vocês como consultores e atletas também, que traria muito mais, né, essa efetividade para a pessoa, né? Uma coisa que eu vejo bastante também, que é bem confuso, até para quem, alguns treinadores, né, personal trainer no caso, né, é diferente a nomenclatura, é a questão do ponto fraco. A gente recebe muito, né, chega lá o cliente na consultoria, eu queria melhorar meu glúteo, que é ponto fraco, daí você vai olhar pra pessoa. O corpo inteiro. Fala, minha filha, você tem que melhorar tudo. Exatamente. Porque o glúteo não Mas- existe, o resto também não tem. E cai aqui, volta naquilo, tipo assim, Harmonia igual ao ponto que eu trouxe dos estudos. Porque tá em alta você falar na rede social, o quadríceps é o ponto fraco, então você tem que estimular mais ele. No dia de ponto fraco você tem que colocar mais carbo, mas eles não conseguem, eles não falam para você avaliar o contexto, né? Tipo assim, o que é ponto fraco da pessoa, realmente? O que ela tem de forte ali? Já teve casos ali. É bem isso aí. É, E ao e às mesmo vezes- tempo, assim, se espelham muitas vezes em relatos de atletas, que são pessoas que já treinam há muitos anos, que conseguiram se desenvolver, né, muscularmente no geral, e essa pessoa, de repente, trabalha aquilo. Eu tenho uma deficiência aqui e tal. Aí a pessoa comunzinha que não tem, nem se
não conseguiu, na verdade, chegar num nível para ela poder Exato. pensar nisso. Eu tenho que agora só direcionar para costas ou só para É. glúteo e tudo mais. Sem falar É. do biotipo de cada um, né? Da Exato. construção muscular. É. O brasileiro, nós temos uma miscigenação genética muito grande. Sim. Principalmente com, por exemplo, as fibras das pernas. Você pega o europeu, tem até estudos que mostram isso, em cadáveres, que a fibra, elas, de várias peças analisadas, todas são iguais. O corte da fibra. Você pega do brasileiro, pode ser assim, pode ter uma fibra com deformidade, pode. A do europeu, daquele o povo que seria ali seriam mais heterogêneo, homogêneo, Homogêneo. Isso. e eles têm o biotipo mais parecido. Mais parecido Sim. e próximo. Com a genética bem próxima ali. Certo. Você pega o brasileiro, que já tem mistura de raças, essas coisas, tem que saber trabalhar. Exato. Porque a ponta do quadríceps é diferente, a minha é mais curta, a dele pode ser mais comprida. Exato. Muda muito. E até a escolha do treinamento que a pessoa vai fazer também tem que ser baseado nisso. Tipo assim, você tentar mostrar pra ela que aquilo lá não é um ponto fraco que ela acha que é. Com certeza. Já veio pessoas pra mim falando assim, mas eu não tenho gota. A famosa gota do glúteo, né? famosa gota. Daí eu falei assim, tá, mas você nem o glúteo você Nem tem. glúteo você tem, Exato. como é que você vai querer ter? Nem o Mínimo ainda, glúteo, né? nem o glúteo, aí você vê uma desproporção entre quadríceps e posterior em nível de desenvolvimento muscular, não é massa magra, tipo assim, são coisas que tem que trazer pra realidade, sim, até massa muscular é diferente de massa magra ali. Isso. Exatamente, porque ele sai do nutricionista ali naquela avaliação de dobras ali, na avaliação de bioimpedância, falando assim, eu tenho X quilo de massa magra aí na minha coxa, ali na bioimpedância, deu mais aqui do que na direita do que na esquerda. Você fala assim, não, minha querida, massa magra não é Diferente. o músculo em si, é tudo que é isento de gordura, então tem muita Exato. coisa ali. Sim. Então não dá pra você avaliar, falar assim, eu tenho X quilo de músculo aqui, então eu tenho que melhorar mais a minha perna esquerda. Eu tenho o quadríceps mais desenvolvido do que o posterior, eu vou ter que... Primeiro você perde tudo, eu sempre falo pra pessoa, primeiro você perde bastante quantidade de gordura, vê o que você realmente construiu ao longo do tempo que você vem treinando sozinha, vem se alimentando sozinha, aí vai dar pra fracionar o treinamento. Vamos direcionar o treinamento para essa região aqui, para o glúteo, que realmente é um ponto fraco seu, que ficou bem feio. Você perdeu uma boa quantidade de gordura, mas o que você tinha era só gordura, aí ficou com aquela bunda reta. Sim. Então vamos direcionar o treinamento para essa região. Às vezes o que ela acha que é ponto fraco, não é o ponto fraco, ela perde aquela quantidade de gordura, o glúteo fica bonito, agrada ela, só que daí perde um pouquinho de coxa, o volume da circunferência da coxa. Então vamos trazer o treinamento voltado para esse ponto, que é o quadríceps e o posterior, o equilíbrio das duas partes ali, que vai contra o que ela pensava. Nossa, eu tenho que ir para academia, treinar glúteo, porque o meu glúteo é fraco. Não, tá cheio de gordura. Exato. O que é fraco é sua mente, que não consegue controlar uma alimentação, não consegue controlar um sono, não consegue controlar uma rotina, É. entendeu? Aí você trazer esse conhecimento para as pessoas, para poder montar um treinamento mais personalizado, mais específico, não só para a pessoa, mas também para o grupo muscular que ela almeja, entendeu? Eu Exato. vejo que tem essa carência no conhecimento da maioria dos profissionais. certeza. E esse ponto fraco aí muitas vezes não é só porque ela realmente tem uma deficiência, é porque ela realmente, como você é uma iniciante ou é um iniciante, ele não consegue recrutar exatamente Sim, naquele também. ponto, né? Tá encurtado, falta de mobilidade, entre Principalmente. outras coisas, né? Mas E pode falar. eu falo assim porque o que vem pra mim assim são pessoas que já treinam. Sim, Tipo assim, eu pergunto, exato. há quanto tempo você treina? Eu treino há 5 anos. Pô, mas 5 anos tá assim? Entendeu? Então, tipo assim, não é porque ela não tem. Ela já passou por 5 anos treinando, então ela consegue recrutar, Sim. tem uma boa Sim. coordenação motora, só que faltou aquele direcionamento do conhecimento. Exato. Entendeu? O que realmente fazer? Vamos tirar um pé um pouquinho ali do cardio, porque você tá fazendo cardio demais. Exato. Não precisa disso. Mas eu tô me sentindo magra. Não, você não tá magra. O que falta é músculo, Uhum. entendeu? Aí te dá a impressão de Exato. tá magra, tá flácida. Então vamos diminuir um pouco o cardio Exato. ali, vamos aumentar um pouquinho o treino de musculação. Para outras pessoas vai falar assim, vamos colocar um pé um pouquinho mais no cardio ali, porque você tá precisando. Tá exagerando exato. um pouquinho na comida. Então É, deixar o envolve- treinamento mais personalizado. Falta Essa isso. parte envolve também a parte de alimentação, né? Porque pra mim, foi assim, É. pra mim, bulk e cancha é só pra atleta.
Sim, Né? A perfeito. pessoa, em qual fase que eu tô? Tô em bulk ou tô em cut? Você tá em never, tá em nenhuma. Isso. Nossa, Exato. Tá existindo. Porque, exato. Exato. Então, assim, porque envolve no contexto exatamente desse ponto de, por exemplo, a maioria dessas pessoas, né, que estão entrando, pegando muito conhecimento, às vezes, né, de tudo um pouco e tudo mais, querem, né, construir massa muscular, manter um processo percentual menor e fica nessa questão, bulk ou cut, bulk ou Isso. cut. E o que eu falo, principalmente para as pessoas que não são atletas, assim, você tem que entender como se você fosse um carro que você tem um tanque de 45 litros. Você tem que pensar que se botar 20 reais de álcool, você vai parar na estrada. E não tem como você transbordar mais ainda. E é onde eu falo assim, pô, se você coloca o suficiente, trabalhar uma dieta normocalórica que trabalha exatamente aonde você, realmente o meio que você gasta, aquele déficit, vamos falar assim, vai vir mais proveniente da tua melhora de performance de treinamento do que proveniente da dieta. Que é onde a pessoa quer o que todo aluno quer, ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Exatamente. Que é diferente, bulking cut, né? Você, eu tô em definição. Eu falo assim, tem nem músculo para definir? Isso. Entendeu? Define osso. Exato. É igual também a parte do hormônio também, né? Essa parte eu tô em bulk e vou usar o que que eu vou usar? Exato. Eu tô treinando pesado, o que que eu vou usar? Eu tô fazendo mais cardio, o que que eu vou usar? Entendeu? É essa falta de conhecimento da galera, não só dos praticantes, mas da maioria dos treinadores, eu vejo essa carência aí. Sim, Eu uma já usei carência. Nandrolona com dieta de 1000 calorias. Sim. Vai me reter aonde? Comendo 1000 calorias. Exato. Vai me deixar mais denso, mais forte, eu vou conseguir Sim, treinar mais exato. pesado. Mas aí vai de acordo também com o tipo de cada um. Eu sempre fui o ectomorfo. Eu sou difícil de ganhar peso, você viu? Tipo, e outra, eu faço densitometria óssea. Uhum. Parei de fazer dobras, bioimpedância eu nunca fiz. Padrão ouro. Para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer. O meu gasto diário basal é ridículo, quase 4.000 calorias. Então eu já acordo tendo que comer 1000 calorias. Eu não consigo fazer isso. Não tem como. Se eu for dividir aí 4 ou 5 refeições. O meu off, nós colocamos mais de 5.000 calorias. Ainda assim, a dieta que você me passou, eu estava sentindo fome. Eu cheguei a colocar 6.200 calorias, 6.500 calorias. Tinha que comer, às vezes, uma refeição suja. Um Burger King. Né? Eu ia no Burger King, eu como 5 Whopper. Ainda tenho fome. E não engordo. É uma coisa absurda. Vou na pizzaria, é 40, 45 pedaços de pizza, dependendo da pizza. Do tamanho. Não engordo. Mas por quê? Porque eu conquistei uma massa muscular sólida, não proveniente só de retenção de líquidos e acúmulo ali, que realmente o meu metabolismo basal aumentou demais para suportar essa massa muscular. Eu sei que se eu não consumir pelo menos essas 3.500 calorias por dia, eu vou ter um déficit calórico e eu vou estar catabolizando. Hoje o que eu quero é isso. Eu não quero ficar maior. Eu não tenho mais estrutura nem mental para estar ali comendo tudo aquilo lá. E eu prefiro ser um pouco mais condicionado, sacrificar um pouquinho ali, que é bem pouco, e ter a qualidade de vida maior. Uhum. Porque para ser atleta é difícil. Eu senti na pele quando eu tive que realmente acordar às 5 horas da manhã para ir dar aula. Porque eu acordava, era o shake 1.200 calorias. Você chega aqui, cara, pode tomar cafeína, pode tomar o que for. Sim. Ou você vomita para melhorar, para tirar aquela comida do estômago, aquela digestão, isso que é líquida, não era sólida. Ou você espera. Você tem que esperar. E daqui a pouco tem outra. Aí vem a sólida. 400, 500 gramas de arroz, 10 claras, 150 gramas de frango. Então, daqui a pouco tem outra. Cara, é uma cobra ali, um urso hibernando Exato. todo dia. É difícil. Uma coisa é o cara fazer isso, tendo todo o suporte, um atleta que é Claro. profissional, o cara Sim. tem tempo para descansar, Isso. recuperar. E um cara Dorme que tem que 12 trabalhar. horas. Dorme 12 horas, o cara que tem que trabalhar, tá em pé, como você falou, acordar às Sim. 5 horas da manhã, tá atendendo um monte de gente, tá na rotina de trabalho, o cara tem que conciliar com isso. É muito Sim. mais difícil. Muito E mais além do complexo. meu problema é que eu tenho que dar aula fora de horários de pico. Hoje eu consigo dar aula das 6 da manhã até as 18 horas. 6 da manhã tem um pouquinho de volume, mas o povo tá mais calmo, né? Acabou de acordar, tá ali mais, né, levinho. Agora vem a galera 18, 19 horas, que é mais jovem, que tá mais altivo. Cara, é uma loucura, todo mundo ali querendo conversar, querendo treinar, com a música alta, o clima é outro.
Então eu tenho que fugir disso daí. Então eu tenho uma dificuldade maior em ter aluno, porque eu tenho que achar os alunos que é marajá, que pode treinar 9, 10, 11 horas da manhã, 2, 3, 4, 5, que é mais difícil essa classe. É. Então, hoje, graças a Deus, eu cheguei num patamar que eu consigo equalizar isso de acordo com meus transtornos. Isso daí, minha qualidade de vida, nossa, o que eu faço depois? Chego em casa, como, descanso, pego minha bike, vou andar com a minha esposa. Cara, tiozão total e tô adorando. Mas você tá certo. Eu fiz também muito isso na minha rotina. Eu já não atendo mais à noite também, então eu Não tive é? que encaixar o pessoal durante o dia, à tarde, né? Sim. Dentro dos horários que a gente deixa disponível para atender. Não é todo mundo que vai poder, tem um monte de gente que procura, né? Sim. Que procura falar, me atende à noite, pós-horário das 6. Tá falando, não atendo. Me atende antes das 7, 8 da manhã, não atendo, entendeu? Assim, Exatamente. A prioridade é minha qualidade de sono, Isso. minha qualidade de vida, e ao mesmo tempo eu já cheguei também, né? Muitos anos trabalhando, então a gente vai conquistando isso, né? Claro. De chegar e falar assim, bom, agora eu posso escolher Você vai mais agregando. quem eu vou colocar os horários que eu vou encaixar. Exatamente o que eu faço É hoje. isso aí. E as consultorias ajudam, né? Sim. Ou ajuda Isso muito. aí você Ajuda pode muito. tirar o pé um pouquinho É ali. o que faz com que a gente tenha, não fique naquela carga horária de É. 6 horas da manhã até 10 da noite Plantão atendendo. médico, Não, né? é Exatamente. loucura total. E, pessoal, a gente vem se encaminhando já, né, pro final desse nosso episódio. Eu tenho que Gostei. comer já. Os caras já estão tremendo aqui. Mas gostaria que vocês compartilhassem um pouco a experiência de vocês, e é uma pergunta que a gente sempre faz desse podcast, que qual que é o intuito desse podcast? Enaltecer os profissionais e os alunos que fazem parte da história da AVS. E gostaria que vocês compartilhassem um pouco do que a AVS Gold foi e é na vida de vocês. Quer que eu fale primeiro? Pode falar, Paulo. Bom, eu só tenho a agradecer pela minha carreira aqui dentro, que eu tô na AVS desde a primeira da Rio de Janeiro, de 2013, na qual eu fui super bem recebido, estava até com o RoboFoot. Ao mesmo tempo que eu tive o tempo de glória, eu tive o tempo de declínio, mas por minha causa que eu cheguei a ser expulso da AVS. Mas isso, claro, que não foi só um problema da minha parte, teve um agregado ali de coisas, eu não estava bem. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Sérgio, porque o Sérgio me acolheu em 2013, me deu sempre todo o suporte, nunca paguei para treinar na academia. Foi assim tratado do bom e do melhor. Eu que não soube aproveitar, mas decorrente do meu problema que a gente não tem tanto controle, impulsividade, etc. Mas hoje eu já recebi proposta de outras academias, vem treinar aqui, traz aqui, seu aluno você vai ganhar isso, né? Falei, cara, eu tenho a minha paz dentro da AVS. Eu sei que o Sérgio todo dia acorda pensando em melhorar e vai ter muita melhora. Eu quero adiantar para vocês, dar um spoiler aqui. Vai ter muita melhora aqui dentro e em outras que virão. Que aqui é a minha casa. Eu passo, às vezes, eu acordo querendo vir para cá. Porque, pô, academia climatizada, academia tranquila, na frente do lago. Então, para o que eu quero hoje, voltada ao fitness, ela me atende. Para o que eu queria há 4 meses, voltado ao fisiculturismo, ela me atende. Porque o Sérgio, ele, até nas máquinas que ele compra, ele vem perguntar o que você acha, que tal, porque ele sabe que nós temos um conhecimento vasto nesse negócio de maquinário. A gente sempre seleciona as melhores marcas quando ele pergunta. Então a VS Gold, ela tem assim uma abrangência, um nicho mais aberto. Sim. Não é só voltado àquele underground, aquela coisa que também, se tivesse, talvez atrairia o mesmo público, porque a energia aqui dentro é muito gostosa, muito positiva. Eu só agradeço ao Sérgio e a todos os colaboradores aí para o bom funcionamento. E Moneral, onde as pessoas podem te encontrar mais ativamente, tanto no teu trabalho quanto nos seus conteúdos? No meu Instagram, Monerá, é com M-O, 2 N's, o E é um 3, R-A-T, Monerat, T mudo. É Paulo Monerá, meu nickname lá, mas o de acesso lá é o Monerá. E aqui dentro. E final de semana em algum rodízio de pizza. Ou em volta do lago, Em pedalando. volta do lago, não, eu não pedalo mais em volta do lago, eu já tô profissional. Por causa dos patinetes. Não, eu já consigo subir na rampa já. Eu tô pensando em trocar de bike, comprar um melhor já. Show. E você, No Paulo? meu caso, eu só tenho a agradecer também a V-Sport Gold. Eu sempre tive
podemos dizer assim que um sonho. Quando abriu a VS Gold da Rio de Janeiro, eu treinava só academia de vila, academia pequenininha. E foi quando eu conheci o trabalho do Guilherme Félix, por outras pessoas também, por internet. Você atendia uma Moreno, não lembro o nome, que era uma fisiculturista bem top na época. E também já tava com nome forte também, já de treinador top, treinando bastante pessoas e tal. E eu sempre falei assim, cara, um dia eu vou chegar e vou conseguir treinar lá. Porque como eu vi a academia de vila, né, o pessoal, os mais top tava lá, que no caso, como treinador, eu sempre tive o objetivo de ser um dos melhores treinadores e foi uma inspiração também. E também é um objetivo também, deixar claro aqui, passar o feito dele aqui em Londrina, ser reconhecido também. Então o meu objetivo era chegar lá na VS Gold, da Rio de Janeiro, e conseguir treinar lá. E quando eu consegui treinar lá, quando eu comecei a conhecer a galera, todo mundo me acolheu bem. Não teve picuinha, não teve Ego, nada. nada. E até quando eu trabalhei para a VS Gold, na antiga Boulevard lá, também foi a mesma coisa. O Edilson que me contratou foi muito acolhedor também, me deu todo o suporte para atender trabalhar na VS Gold do Boulevard. Quando eu saí também foi tudo tranquilo, mantivemos a amizade, sem virar a cara para ninguém. E o Sérgio também sempre foi super gente boa. Igual ele falou assim, sempre pergunta a minha opinião, o que pode estar melhorando aqui, maquinário que você vê em outra academia que você acha que é bom trazer para cá, sempre me perguntou, sempre pediu opinião. O Ricardo também, muito gente boa, então só tenho a agradecer. Sempre acolheram bem os meus alunos, já tive problema com outras academias que aluno ia renovar plano, não dá um descontinho, mas o cara tá lá 2, 3 anos, esse cara fazendo aquele jogo duro, falei, vamos lá pra Gold, e sempre bem acolhedor. Então só tenho a agradecer. Hoje eu só atendo aqui. Já recebi proposta para ir em condomínio fechado, Sim. pagando um absurdo. Falei, meu Deus, mas não vou. Mas igual ele falou, ambiente. o ambiente é legal, tem profissionais de qualidade igual ou superior a você também, que pode te inspirar a melhorar o seu trabalho, que às vezes você tá num lugar ali que é todo mundo igual ou ruim. Aí você Não vai crescer. não vai crescer, você não vê também vontade de evoluir. Aí você vai para um ambiente que você vê, pô, o cara tá atendendo só os top. O que ele tá fazendo? Que foi no caso que eu me inspirei para começar essa carreira aí de treinador. E você vê essa evolução aqui no pessoal, até os caras que treinam mesmo, que não é treinador. Você tá no horário de treino lá, você vê o cara, pô, o cara tá treinando pegada ali, você até anima. Aí você vai pra uma academia ali, uns Nutelinha treinando de qualquer jeito ali, você não vê vontade de crescer. Então eu acho a Academia VS Gold, assim, eu sempre falo que é a melhor de Londrina, não tem... E também onde as pessoas podem te encontrar mais ativamente aí no seu trabalho. No meu Instagram tá treinador Paulo Ricardo e aqui também. Perfeito. É treinador Paulo Ricardo, tô com uma pose de fisiculturismo lá, é bem fácil de encontrar. Bom, pessoal, então para vocês verem que se você quer encontrar os melhores treinadores, não tem onde. É aqui mesmo, tá? Seja para consultoria, com os 3, né? Seja para treinar presencialmente. Difícil, na verdade, você encontrar um horário com eles, mas claro que eles vão estar aqui à disposição para auxiliá-los em todos os quesitos. E, pessoal, a gente gostaria de agradecer muito pelo tempo de vocês, conhecer mais a fundo a história de vocês, né? Principalmente o Moneral não conhecia a fundo. Isso é muito importante, que eu tenho muita empatia, muita similaridade dentro da tua história, né? Eu vejo muito comigo também, então isso é muito importante. As pessoas, às vezes, elas realmente não entendem, né? Até mesmo, né? Porque realmente não sabe o backstage nosso, né? Não sabe o que acontece ele na não realidade sabe o da que vida da acontece, vê só realmente, eu falo, só vê o palco, não vê o backstage, né? Então eu fico, né, muito gratificado de aprender com vocês hoje também. E, pessoal, agradeço, né, Gui? Não sei se você tem algum pronunciamento aí também. Eu só queria, última coisinha, essa chance até fiquei um pouco relutando para vir, porque eu sei que eu era uma coisa antes, hoje eu sou outra. Só que o que a gente molda no passado para ruim, é muito difícil você conseguir moldar tão rápido no futuro para bom. Diferente quando você é muito correto no passado e faz uma coisinha errada, ali você já caiu. Então, eu tenho certeza que isso foi uma porta para eu mostrar um progresso. Não falo de bondade, porque não é bondade, de não sei o quê, humildade, de resiliência, de estar numa outra fase de vida, melhor, mais
vivo, menos arrogante, menos irritado, menos que eu já ouvi falar, ele não fala com ele não, porque ele usa muito hormônio e quer bater em todo mundo. Eu acho que pessoas que falam isso, de duas uma, ou elas não têm conhecimento de problemas mentais, transtornos, ou ela tem inveja de uma pessoa, porque muita gente sabe do meu problema e as pessoas hoje me enxergam com uma forma. Eu tô falando pra ter dó, não, tá? Longe, não sou nenhum coitado, não. Mas, assim, entender um pouco a minha dificuldade na socialização. De estar ali em grupo, de estar ali conversando. Às vezes a pessoa fala, te dei bom dia lá. Eu falo, cara, eu não ouço. Ou às vezes a pessoa cai do meu lado ali, eu não percebo. Sim. Eu vivo num paradoxo aqui. Às vezes eu tô na mesa ali fazendo conta. Até o Geis às vezes falou, você tava ali mexendo a mão. Eu falei, cara, tá fazendo conta. Mas e a calculadora? Eu falei, não, eu tava no dedo mesmo aqui. Tipo, eu vivo num mundinho. Sim. E tá tudo certo, cara. Sim, exatamente. Não vou fazer mal pra ninguém. Sim. É isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, então Obrigado. agradecemos o tempo de vocês, viu que esse episódio teve muito conhecimento técnico, muita experiência, muita vivência dentro do esporte, do treinamento, da nutrição, de história de vida e superação mais uma vez aqui. E, por favor, né, curta esse episódio, compartilhe, ative as notificações, porque sempre quando tiver um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a receber. E não tem o que melhor treinar aqui na VS Gold ou na sua academia com um ótimo conhecimento, né, com bons profissionais e mostrar que nós aqui de Londrina, Paraná, nós aqui profissionais e alunos da VS Gold temos muito a enriquecer para a tua vida. Então, nos acompanha no Spotify, no YouTube. Esse papo foi muito bacana e esse papo foi Gold. Ficamos até a próxima. Obrigado.